Sejam bem-vindos ao Tudo Pode! Aqui tudo pode mesmo. E eu estou recebendo hoje esse casal maravilhoso que tem uma história incrível. Eu estou super curiosa para conhecer Robert e Gustavo. Sejam bem-vindos ao Tudo Pode. Muito obrigado. Muito obrigado. Estamos amando estar aqui. Sério. Comidinha, gente. Incrível. Temos alimentos. Já Fiquem tô à de vontade. olho, Já tô de olho ali naquele suspiro ali, gente. É minha Gente, vida. não fique de olho. Já fique de boca já. Gente, eu recebi uma notícia sobre vocês. Eu falava, não é possível. Eu quero conhecer a história de vocês, mas antes de tudo, eu quero dar uma palhinha pra vocês. Quem são esses dois maravilhosos? Eles são pais. Vocês são casados? Sim. Sim. Eles são pais de filhos geneticamente compatíveis. Sim. Exato. Como isso aconteceu? Temos Longa bebês que história, são né? a misturinha Vamos. genética dos dois. Os dois têm... E os filhinhos de vocês nasceram com essas caras, assim? Sim. E a misturinha mesmo. Tipo, um olhinho de um narizinho do outro, um jeitinho do outro. Tudo misturadinho em cada um deles. Exato. Literalmente, vocês conseguiram gerar aquele filho que vocês sonharam a vida inteira. Sim, e isso. pior que foi a vida inteira mesmo. A gente sempre pensou, inclusive, uma das coisas que a gente sempre fala, porque a gente já vai começar a contar toda a nossa história. Por favor, fiquem à vontade. Aqui Mas- tudo pode. Lá atrás, quando a gente era apenas amigos, a gente ficava falando, não, quando a gente tiver filhos, nossos filhos vão brincar juntos. E isso na época que a gente era hétero top, entendeu? Vocês se conheceram aonde? Vamos lá. A gente se conheceu no primeiro semestre da faculdade de Engenharia Civil. Pra ser mais exato, no primeiro dia de aula. Gente, sério. Foi. No primeiro momento ali, eu lembro ali na primeira aula, teve uma dinâmica entre os alunos e eu já vi o Robert se apresentando. Eu falei, gente, queria ser amigo dele. Ele Queria é ser Eles são amigo muito é legal, ótimo, né? Eu sou muito legal. Mas te deu uma coisa de outro mundo, assim. Era uma coisa assim, mas eu já cheguei querendo fazer um grupo de amigos assim, de gente inteligente, gente bonita. Queria ser popular na faculdade. Era A essa Regina minha cabeça George, ali, né? na Não, faculdade. jovens, né, gente? Regina George, Não, total. deu certo. Virei presidente do centro acadêmico depois, Olha só, deu você super viu? certo. Te entendo, Leonino. Não sou Geminiano. geminiano, ele é leonino. Eu sou Mas o leonino. geminiano gosta da festa. É, Geminiano é não tem isso. tempo ruim, não. E ele tem a lua em leão. Às vezes eu acho que eu sou Tem. mais leonino que o Robert. gente. Sim. Pode ser, às vezes pode ser. É. Meu marido é mais mulher que eu, às vezes. Olha aí, exato. E não é nem de signo. E aí acabou que eu avistei ele ali, eu pensei, gente, ele é ótimo, ele é inteligente, ele é bonito, ele serve Você pra viu, ser meu gente? amigo. Nessa época, você já sabia direcionar o que você queria? Ou se você ainda estava em dúvida? Então, eu sempre soube da minha sexualidade, mas eu tava dentro do armário. Era uma coisa que eu não acreditava que eu ia viver algum dia. Imagina, Eu- fazendo é, engenharia ainda. E fazendo engenharia ainda. Tinha quantos anos? Eu tinha 17, quando eu conheci o Robert. Meu Deus. E eu tinha 19. Ele tinha 19. Vocês eram duas crianças ali. Sim, exato. E Eu nós não- dois vivemos uma coisa parecida. Nós dois sempre soubemos da nossa sexualidade, mas por questões da sociedade a gente tenta anular isso. Sim. Entendeu? E tenta se encaixar naqueles padrões heteronormativos e tal. Então a gente tinha namoradas, a gente saía juntos com nossas namoradas, E sabe? vocês são Por amigos assim, dessas namoradas até hoje? Eu sou Sim. amigo das minhas. Eu pergunto porque, assim, eu tenho relacionamento com minhas ex-namoradas também. Então, tá de ótimo. Exato. Gente bem resolvida. Exato. É sinal que vocês tinham que se conhecer desse jeito. Sim. Total. Quando vocês se viraram amigos, vocês saíam juntos com as suas namoradas na época. E a chavinha virou quando? Então, nossa amizade, ela foi pegando uma velocidade, assim, surreal. Porque a gente começou ali colegas, aí, de repente, já éramos amigos no final do semestre, já, primeiro. Ah, deu e aí, rápido. foi muito rápido. Aquela coisa intensa, né? Início de faculdade, que viver tudo, sabe? Uhum. Festa, farra, amizade, era tudo muito assim, Tudo caloroso, novidade. intenso. É. Exatamente. E aí, de repente, a gente era melhores amigos já. O tempo todo juntos, pra cima e pra baixo, dormia junto, saía junto, almoçava junto, tudo que a gente podia fazer, a gente fazia juntos. Mas num contexto heterossexual, entre muitas aspas, De intimidade, mas de amizade, De amizade mesmo, mesmo. né? Não é diferente de qualquer outra amizade. É. A chavinha do amor, ela veio quando? Depois vocês se formaram? Nada, menina. Foi ali no Foi ali terceiro- mesmo. Foi Não deu ali. nem tempo. Não deu nem tempo. Foi assim, 1 ano e meio, uns meses ali depois de faculdade, rolando de amizade. A amizade foi ficando mais quente. Quem tomou a iniciativa?
Então, não, mais ou menos. Foi uma Foi misturinha o de Hobbit. cada. Porque foi, assim, uma amizade mais calorosa, um carinho ali. Uma massagem no Uma pé. Era isso. Era literalmente Falando isso. daquela menina da faculdade. Começa assim, gente. É a broderagem. Gente, eu sou super tranquilo com a minha sexualidade. Eu posso lamber o seu pé, não tem problema. Claro. E, Não tipo é? assim, era uma massagem, mas você viu aquela menina que gostosa? Então, Nossa, ela é linda, mas deixa eu fazer aqui um negocinho no seu pé aqui, ó, chama tântrica, conhece? Gente, não é piada. É exatamente Era isso. exatamente isso. Eu passei por isso Não, também. e a gente achando que tava enganando, né? Nossa. Você estava enganando quem? Não sei quem. A gente tentava enganar um ao outro, eu acho. Exatamente. O Robert... Você morava sozinho? Você morava sozinho? Não, Como não, que A era? gente Pais. morava com as nossas famílias. Exatamente. Mas pera, calma que eu tô ficando doida. Robert veio de Cuba. Sim. Você nasceu em Cuba e veio pro Brasil quando? Eu vim pro Brasil com 14 anos de idade. Ah, então Então, você- eu nasci, cresci lá, passei minha infância, a parte da adolescência em Cuba e me mudei pro Brasil, né? Aí vim com minha mãe, minha irmã, procurando, né, uma vida melhor, né, mudar 100% de vida. E aí, enfim, fiz ensino médio e faculdade e... Aí e- na faculdade. E na faculdade na as coisas faculdade. começaram. Vocês foram o primeiro relacionamento homoafetivo de vocês? Mais que isso, nós fomos a primeira experiência homoafetiva que a gente teve na vida. Sim. Eu nunca tinha ficado com homem. E eu também nunca tinha ficado com homem. Tudo Exato. tava assim, na coisa platônica, na coisa Meu- ali. E foi muito intenso, assim, tipo, Você não o primeiro tem beijo. Noção. Ai, eu fico do que arrepiada, foi. gente, porque Não eu tem acho que noção. eu já vivi isso. Não, e o detalhe que a gente começou, né? A primeira vez que a gente ficou não foi, tipo, nada romântico, sabe? Foi, tipo, sede ao pote mesmo, entendeu? Vocês estavam na fúria. Na fúria, parece que foi uma Pra explosão. experimentar mesmo, né? Entendeu? E a desculpa que vocês deram foi álcool, A gente foi... foi, tipo... Pior que eu não tinha bebido mesmo. Nada. Era Foi, tipo 8 da assim, a noite, gente era falava uma duas coisa- frases. Acontece e a faculdade. Virou nossa piada interna, né? Tudo Era- que passa na faculdade fica na faculdade. Mentira. No nosso caso, não. Continuou. Mas, mas eu acho que a formação da gente livre Sim. da criação dos pais, ela acontece mais na faculdade Essa mesmo. Exatamente. quebra acontece ali. Porque você tá num momento de se descobrindo, você tá indo atrás das coisas que você efetivamente gosta. Exatamente, quebrando aquelas correntes Exato. que você tenta, né, seguir e você se descobre, né? Você quer, enfim, viver a sua vida. E quando essa corrente arrebentou e vocês se descobriram, como é que foi para as famílias entenderem? E isso foi um drama muito grande, assim. Foi muito difícil. Vocês já estavam namorando ou vocês assim, não, estamos juntos, mas eu vou me assumir? A gente Então. ficou a primeira vez... na verdade, assim, a primeira vez que a gente ficou, eu tava muito inseguro. Por isso que eu falo que eu não tomei nenhuma atitude. Porque o Robert era o hétero mais top que você podia imaginar. Ele era, tipo, passava uma menina... Olha lá, aquela gostosa. Ah, sei gente, o quê. não me orgulho Ele era disso. esse cara. Ai, não, você só era um macho escroto, mas tá Escroto. tranquilo. Ele era. Hoje em dia ele é um gay. Mas não, eu- muito, não. São fofos, só mudou são a fofos. sexualidade. Mas isso era uma arma sua até. Gustavo. Você meio que não vulgarizava, mas você meio que estereotipava a mulher, Pra renegando. tentar, sabe, se encaixar naquele padrão. Tipo, Você queria é assim acreditar que no que você homem fala. tem que se comportar, entendeu? Isso. Você Então, queria acreditar no teu discurso. Exatamente. E, na verdade. E era só um machista escroto, entendeu? Ai, que bonitinho. É bom que você mudou essa chave. E você reconhece isso. Exatamente. Não, e hoje em dia eu luto totalmente contra esse padrão, entendeu? E, tem que- Mas- e essa mudança de chave é que tem que ser dita, que Sim, assim, sim. essa mudança de chave tem que ser feita. Não Exatamente. só em relação à mulher, mas em relacionamento total. Total. Até no relacionamento Exato. homoafetivo, no relacionamento cis, trans, qualquer um. Sim. O respeito pelo próximo, eu tenho a impressão de que a gente tem que começar a entender qual que é o nosso espaço pessoal, Isso. pra gente respeitar o espaço pessoal do próximo. Exatamente. Então a gente faz com o outro o que a gente faz. Entendeu? Perfeito. E o momento em que vocês quebraram essa bolha e falaram: olha, mãe, é o seguinte, eu acho que eu tô apaixonado. Na verdade, então, no ficou meu, vou meio- começar com o meu que foi mais leve. Ah, o seu foi mais tranquilo? Tranquilo. Foi ficando Minha mãe era meio psiquiatra. óbvio, né? Ah, então ela sempre já soube. ela tinha um. Ela sabe, tentava se enganar, mas ela sempre soube. Então, no momento que ela viu que, enfim, a minha amizade com o Gustavo tava muito grudada. A gente não se entendeu? desgrudava. A gente não se desgrudava. A gente dormia junto todos os A gente dias. ela chegou assim, me botou na parede. Então, é isso que tá acontecendo mesmo? Eu falei assim, cara, eu tenho duas escolhas, ou mentir ou encarar isso. Eu falei, vou encarar. Eu falei, sim, é isso mesmo. Aí ela, toma aquele susto, se é isso mesmo que você quer viver e tal? Eu falei, sim, é isso mesmo. Ela falou, então, beleza, deixa só me acostumar com a ideia, mas viva a sua vida. Tudo bem? Você tava Entendeu? com 19. Dizendo, já tava com 21, não. Não. Foi, a gente, quando a gente ficou. verdade, sim. É, Ele porque tava vocês com estavam 21, ainda no se processo do conhecer. começo, né? Verdade, Isso. verdade. Eu tava com 21, você eu tava tava com 19. 19. Ele Isso. tava com 19. Quando essas meninas sumiram da vida de vocês, gente? Cara, eu terminei meu namoro 3 meses antes da gente ficar a primeira vez. Ah. Aí a gente ficou muito tempo sem se falar.
fiquei com muito tempo sem falar com minha ex-namorada. Claro, ele por terminou motivo, por telefone. Porque eu fui um pouco terrível. Talvez eu tenha sido. Eu te entendo. Eu te entendo porque você é difícil falar em voz alta. Ainda mais falar bem em voz covarde. alta numa pessoa que você está se relacionando com um personagem que não é você. É isso. E aí você fala, sabe aquele peixe que eu te vendi no primeiro encontro? Então, ele nunca existiu. Tentei, mas não rolou. E é complicado. É complicado até pra mulher. A mulher se questiona. Eu já fui trocada por um homem. Eu não fiquei mal porque eu meio que já sabia. Mas eu fiquei super feliz por ele ter quebrado essa barreira. Isso é legal mesmo. Então eu imagino que na questão das pessoas com quem vocês se relacionaram, se elas realmente gostassem de vocês, se elas gostaram, elas têm consideração por vocês e vão olhar pra vocês como, poxa, a gente tava no lugar errado, na hora errada. Eles tinham que se conhecer. Não, e ainda depois de toda a história, né? Depois de tanto tempo vendo tudo que aconteceu, falar, não. Primeiro pra família. E aí, na Sim. família, no meu caso, foi isso. Foi aquele susto, mas falou, não. Tranquilo. Sua Segue irmã levou saber. numa boa também. Minha irmã tranquilaça. Minha irmã tinha, 9 anos. Né? Não, 11 anos. Sua irmã 11 tinha anos. 11, a minha tinha 9. Elas eram Isso. muito novinhas. Gente, vocês têm uma estrutura familiar parecida, é isso? É. As suas irmãs têm a mesma idade, basicamente. A nossa têm a mesma diferença é de diferença 2 de idade, anos por e as exemplo. nossas irmãs também é de 2 anos. Exatamente. É muito parecida. Olha só. E aí, no meu caso, eu venho de uma família super religiosa. Então, Qual quando- religião? Evangélicos. Então, quando eu saí do armário, você imagina o drama que aconteceu, né? Foi um drama gigantesco. Imagino. E aí, chegou ao ponto que eu falei, não tenho como continuar vivendo aqui. Eu preciso sair de casa. Eu fui Então- do melhor amigo preferido dos pais pro O pior demônio, inimigo. sai daqui. É óbvio. Eu posso imaginar. Você está correndo, você está corrompendo Eu meu era a filho. tentação. E que tentação, né, gente? Não, gente, não posso falar por vocês, gente. Eu sou cega, surda e muda. Mas os dois são lindos. Esse aqui, o Robert, tem um zoinho, meu. Olha, eu vou te falar que minha filha é parecida mais com você do que comigo e com meu marido. Sério? Eu consegui fazer uma filha loira de olho azul, não sei como. Meu marido também não é loiro de olho azul, eu falo que é a safra, veio todo mundo desbotadinho. Muito bom. Vocês resolveram se assumir pra família, beleza? Ok. Isso. E pra faculdade, vocês chegaram vamos sair juntos na faculdade, andar de mão dada, essas coisas? Ou foi Não. mais limitado? Não, a gente não chegou a sair do armário na faculdade, mas era óbvio. Não tinha como esconder, a gente não conseguia parar de se tocar. Era uma coisa muito forte, assim, que a gente tava caminhando e algo tinha que estar tocando. É A gente magnético, caminhava né? É magnético. É tipo encostar o bracinho pra cima. É. E só Todo de, mundo tipo, sabia. tá aqui do meu lado, sabe? Encostei com a pontinha do dedão, já sei que tá aqui, dá arrepio até a alma. É, exato. Exatamente. Ai, exato. gente, que delícia. Ai, bons tempos. Era muito louco, porque na época a gente falava, a gente parece que não cabe dentro da gente. A sensação é que a gente ia explodir. O sentimento era tão forte que parecia que não ia, o nosso corpo não ia Engraçado, saber lidar né? com Era isso. físico. Era Era Enquanto- físico. É mais do que isso, eu acho. Acho que é kármico. É, Sim. é isso. Acho que era um propósito. Vocês tinham um propósito de se conhecer. Exato. E aí juntava com todo aquele ambiente, por exemplo, na faculdade, que a gente não podia se assumir. Até Sim. porque a gente também estava tentando se aceitar como homens gays na sociedade. Então era uma desconstrução o tempo todo. Total. Então parece que qualquer toquezinho era muito mais intenso, entendeu? O proibido que é gostoso, né? Exato. Tipo É namorar isso. com um professor. Não falo sobre isso. Ai, gente, eu quero saber dessa história. hein? A gente conta em off depois. Foram 2. Alô. Meu Deus. Então, temos um longo currículo. 2 eram meus, um não era, mas então foram 3. Muito bom. Eu tenho um problema seríssimo com o professor. Eu acho que o professor é aquela hierarquia, aquela pessoa que você admira, Aham. dá uma fragilidade, assim, na minha alma. O Gustavo tem uma fantasia com essas coisas, sabia? Você dá eu aula? também, com o professor. Meu primeiro emprego no Brasil foi professor de espanhol. É. Faz Né? sentido? Depois comecei a trabalhar. Então, o Gustavo tinha essa fantasia de eu chegar dando aula nele em espanhol, assim, um professor no aluno. Jura? Pira. Ele pira. Super, super. E passou adorava. ou ainda continua? Ah, não, adoro, gente. Ai, até gente, hoje. te entendo. Tô super contigo aqui, ó. Adoro uma hierarquia. Adoro. Adoro. Manda em mim, manda. Isso. Agora você pode mandar. Dale, meu aluno, vamos começar uma classecita aqui agora. Olha Ai, isso, não, gente, Não, não faz é- isso agora não, pelo amor de Deus. Eu sou o Robert, porque... Eu também hablo assim. Porque eu aprendi a falar em argentino. Ai, que rico. Sim, que me encanta o idioma. Meu marido fala italiano. Ai, que... É... Depois eu conto do meu Aí marido. pra vocês. junta, né, o espanhol com o italiano, que delícia. Você acredita que quando meu marido mandou o primeiro vídeo pra mim, eu tive que mandar pra todos os meus amigos. Desculpa, tudo bem? Vou voltar aqui pra não fazer boom.
Quando meu marido me mandou o primeiro vídeo, assim, tipo, que a gente tava se conhecendo, Uhum. eu tive que encaminhar esse vídeo pra todos os meus amigos gays pra perguntar se ele era gay. Falei, gente, ele é gay? Porque, é sério, meu gaydar apitou e eu tô com dúvida real se ele é gay ou não. Ai, gente, é só meio europeu, tá tudo bem. Totalmente, mas totalmente. Aquela coisa mais introspect, sabe? Uma coisa mais... e um olhar sedutor. Aquela coisa de estrangeiro que a gente não tem. Sim, exato. Essa coisa que você tem. Que é um mistério do espaço pessoal que a gente não respeita. Aham. Então, essa coisa dele foi enlouquecedora. Assim, eu olhei pra ele e falei, uau. É isso. Até isso, hoje, às vezes gente. ele chega em casa e fala, mano, eu peguei bem. Ah, Mas, assim, eu super entendo esse momento quente. E quando é que foi? Assim, beleza. Terminaram a faculdade, vocês não se assumiram? Ou no final da faculdade vocês já estavam juntos, assim, balançando bandeiras? Ou não? Não. Era uma porque coisa que, dependia assim, do ambiente, né? Dependendo do ambiente, né? A gente cada vez se sentia mais confortável na frente de mais pessoas. No final da faculdade, acho que todo mundo sabia, mas ainda não era uma coisa que a gente... Se sentia seguro. Se sentia seguro. Ainda era um ambiente... Engenharia civil, machista, sabe? Meu pai é engenheiro. Exatamente. Inclusive, a gente fez TCC juntos. E na declaração do nosso TCC, a gente faz uma mega declaração, mas tentando disfarçar... Sem não nomes, sei, né? enganando quem de novo. Não, com Não, tinha nome. ainda, Pior com que tinha nome. Tinha nome. Mas ainda não falava assim, o amor da minha vida, mas falava, você é a pessoa que... Entendeu? Ah, Então, assim, a gente meio que se declarava, mas, É. de novo, não sei, tá tentando esconder pra quem... vocês têm o TCC guardado ainda? Temos. Gente, super. vocês têm que encadernar essa página e É. colocar assim na sala. Tipo, olha só a declaração que eu fiz pra você. A gente nem sabia o que a gente ia ser. É, exato. Eu fiz isso com meu marido. Eu guardei a minha primeira declaração, eu guardei num vidro de vidro, assim, tipo um envelope de vidro e deixei na Legal. minha sala. Que lindo. Primeira semana que tava assim, caiu, quebrou o vidro e eu tava lá. Intacta o discurso. Eu falei, eu acho poético. É. Que não rasgou nada, mas o vidro tá todo quebrado, mas acho poético. É a vida, né? Não Vem é... com a poesia, Eu né? gosto daquilo, eu acho intenso. E eu gosto de que as pessoas leiam sem eu precisar falar. Olha, eu falei isso pra ele. Não, ai, que bonito. Pronto. A gente tem tudo guardado também. Todas as cartinhas, tudo. Foi muito louco, assim, né? Porque a gente ficou a primeira vez, éramos melhores amigos, existia um amor de melhor amigo, Claro. mas era mais o interesse sexual, né? De, tipo, a curiosidade. Então, foi aquela explosão sexual. No dia seguinte, a gente fica de novo, já é diferente. Foi a hora que a chavinha vira e eu falo, meu Deus, é isso que eu quero pra minha vida. Te deu um Foi- arrepio. Você ficou com frio na barriga, Exato. o olhinho brilhou. Exato. Ai, Exatamente. Foi eu fico bem emocionada isso. porque é muito intenso mesmo, assim. Muito. Quando você encontra, literalmente, a pessoa que você está predestinada a encontrar. E a gente tinha essa certeza ali já. Foi muito louco, assim. A primeira vez que a gente ficou, a segunda, na verdade, eu já tinha certeza que eu ia passar o resto da minha vida com ele. Quem Eu tinha pediu muita quem em certeza. namoro? Eu, né? Foi o Robert. Como- Todas as Você lembra como atitudes foi? foram do Robert. Ele me beijou, ele tudo Eu só tô fez. de passiva nessa história. Quem me beijou primeiro foi você. Ah, não. Mas ele fez outras coisas antes, gente. Ah, Não, ok, não vem ao imagina. caso, não vem ao caso. Um carinho ali, um beijinho aqui. É. Não beijou na boca primeiro, né? Exato. Exatamente. Não, e aí quando beija na boca faz tipo, meu Deus, Ai, que foi bom. o negócio ficou sério agora, né? Porque antes... Antes não era sério. Não, eu entendo porque Sabe? antes era só uma curiosidade. Tipo, a gente é só amigo, tá tudo bem. Mas aí a hora que chega O beijo parece que é diferente, entendeu? Um momento que eu... a língua. Eu pelo menos tenho essa impressão. Sim. A língua. Exatamente. Quando encontra outra língua e você fala, nossa, não é nojento, é gostoso. Aí é a pessoa certa. Não, e sai da brincadeira, da coisa do toque, Tudo. sabe? Parece que realmente entrega de sentimento ali. É um negócio doido. É um negócio surreal. A declaração do amor. Eu sou fica fofo. Você é romântico? Eu sou muito romântico. Essa é Muito. de gêmeos. Leonino não é muito, não. Leonino gosta mais de show. Eu acho que a gente, com o tempo, né? A gente teve muitos embates em relação a isso, porque eu falava que ele não demonstrava da mesma forma que eu demonstrava. É que ele é leonino. Ele se ama mais. Tá tudo bem. Eu te entendo. Ele precisa primeiro, ele precisa que o show que ele fizer pra você, ele seja estrela. É isso. Gente, e ele isso. precisa do feedback. Ele precisa do feedback. Eu te entendo 100%. É Eu casei isso. na televisão. Eu fiz o meu marido casar comigo na televisão. É isso. Gente, então... É nisso. Não, É ele pra vive de ele? elogios. Se ele faz uma comida, se eu não elogiar... Gente, eu mato ele, eu não elogiar a comida dele. Ele acaba... Nossa, E sério. não basta só um elogio. Tem que ter vários. durante Tem que ter comida. vários. Entendeu? Qualquer coisa assim. Tem que elogiar sem parar. A performance à noite, Tudo, E aí, o show, maravilhoso, né? as luzes. É um cenário. é. Não é só à noite vamos namorar. É tipo, tem uma luz, um ambiente, um performático, clima, performático. um polidense no meio, uma baladinha.
Olha, É Robert, sobre performance. eu vou te ensinar uma coisa que eu aprendi esse ano. Hum. A rebolar. Ah. Que nem as meninas dessa geração. Aprendi. Foi foco. Eu entrei na aula de dança falando que eu quero rebolar que nem Luísa Sonza. Que é aquilo, gente? Hoje eu rebolei pro meu marido. Olha. Eu falei, você não invada meu espaço pessoal que eu tô ensaiando. É isso. À noite a gente conversa. Porque é um show. Gente, cansa rebolar a bunda daquele jeito. Exato. É uma performance. É uma performance. E casamento? Veio o pedido de casamento? Vocês casaram formalmente? Não casaram formalmente? É engraçado. A questão do casamento, pra gente, parece que foi imediato. A sensação que a gente teve foi que a primeira vez que a gente ficou foi o casamento. Porque a partir dali, a gente... sei lá, todas as dívidas a gente dividia, as contas a gente dividia. Gente, vocês são o dinheiro lésbicas, era vocês dos dois. sabem, né? É, foi meio que isso. Porque a gente foi morar junto com 3 meses. 3 meses a gente tava morando junto. O que já. acontece no segundo encontro da lésbica? Mudança. É isso. De Mas casa. Foi literalmente isso no nosso caso. Foi literalmente isso, com o drama que o Gustavo viveu na família. O drama do cara. A ovelha negra da família. Foi. O que Foi ele viveu, literalmente isso. acabou que minha mãe falou assim, não, vem pra cá. Porque a gente já tava, inclusive, pensando em se mudar e tudo. Vocês iam alugar um apartamento. apartamento. Só que a gente era estudante, terceiro, quarto semestre. Meu Deus, de- era no comecinho ainda. sério. Estagiário, sabe? Tipo, Estagiário era isso. não remunerado ainda. Era isso. E aí minha mãe falou assim, não, vem pra cá, morar aqui. E ele foi lá pra minha casa, morar no meu quarto, numa cabinha de solteiro. Eu nem cabia cama de casal, gente. A gente dormiu num por apartamento- 3 anos e meio, uma cama de solteiro. Eu com 1,87, o Robert com 1,84, os dois dividindo uma cama de solteiro. Gente, E vocês surreal. revezavam? Um dorme em cima, outro dorme embaixo? Ou vocês Não, ficavam... a gente ficava, Era era uma quase uma conchinha que virava e o outro tinha que virar. Engraçado que a gente não mudou nosso costume. A gente tem uma king size, a gente continua Dorme de- dormindo igual. A gente fica assim, grudado. Eu e meu marido, a gente sempre dormia em cama de casal. A gente dorme à noite cada um no seu canto. Aí, Porque a gente já é acostumado com o espaço pessoal. Agora, mas eu posso entender vocês. Vocês dividiram cama de solteiro um tempo. Vocês durante acabam... 3 anos. Criam hábitos, né? É o hábito. Exatamente. É o hábito. Nunca perdemos esse hábito. E vocês se juntaram, moraram juntos. E aí, beleza, vamos ser uma família. Vamos Sim. ser eu, você, pra frente, pra sempre. Exato. E quando é que foi? Acho que a gente quer ter um filho. Ou vamos pensar em aumentar a família. Então, lá atrás, assim que a gente começou a namorar, a primeira conversa, uma das primeiras que a gente teve foi, tá, e agora? Como é que a gente vai fazer pra ter filho? Porque a gente sempre falou de ter filho, só que a gente imaginava que ia ter filho com mulheres. Sim, a gente falava, não, porque a gente vai casar com nossas namoradas, vamos ter filhos, vamos ter cachorro, não sei o que, a gente vai ser vizinho, nossos filhos vão brincar juntos. É. Pula pra 11 anos depois, tendo filhos brincando juntos. Sim, juntos, irmãos. E aí a gente conversou sobre, tá, como é que a gente vai fazer pra ter filho? E a gente começou a pensar, só que pensa que é 2011. Não existia representatividade na mídia. Zero. Casamento gay não era permitido, a adoção por casais gays não era permitida, barriga solidária não era permitida. Então a gente entrou muito no mundo do fantasioso. E foi aí que a gente começou a conversar sobre a mistura genética dos dois. E a gente falava, gente, já pensou se fosse possível ter um bebê que fosse a misturinha de nós dois? A gente falava isso em 2011. E aí foi que me surgiu o plano. Minha irmã é idêntica a mim. A mesma cara. Eu falei, poxa, se minha irmã doasse o óvulo e o Robert entrasse com o sêmen, a gente teria essa misturinha genética de nós dois. Gente, era uma piada na época. Minha irmã novinha, sabe? Era uma coisa... Sua irmã com 9 anos. Era, 9 anos? era isso. Minha irmã tinha 9. Foi tipo só uma ideia lúdica de tipo, o Muito universo louca. perfeito seria esse. É Exatamente. isso, muito louco, assim. E só que você jogou isso pro universo. Joguei isso. E eu tenho uma notícia Cocriou. muito... Então, eu tenho uma notícia pra Cocriei. te dar que talvez mude a sua forma de enxergar a vida. O universo não sabe o que é não. É Você isso. falou pra ele que você quer, ele vai te dar aquilo. Você não tem Sim. noção. A nossa vida é isso. Eu Nossa posso... vida A é isso. nossa vida é isso. Foi projeção. E, assim, encontro que tinha que acontecer, no momento que tinha que acontecer. Exato. E eu acredito muito em questão de propósitos, porque vocês falam que desde o primeiro momento vocês sentiram que era a hora. Exatamente. Então, Exato. é muito fora da carne do que a gente sente em vida, né? A gente Total. é uma coisa fora disso. E vocês estavam indo contra todos os princípios, todas as construções, todos que vocês tinham idealizado. E a engenharia ainda no meio que... Desculpa, meu pai é engenheiro, eu entendo super bem. Meu pai não deixou eu fazer engenharia por ser um ambiente mais machista e com um monte de preconceitos. E vocês se formaram em engenharia? Sim. Sim. Vocês formamos. atuam na área? Eu Não, atuo. Eu não mais. Eu ainda atuo. Desistiu.
Não, agora eu só quero ser influenciador digital. Ai, maravilha. E é sobre isso. Eu sou blogueira e tá tudo Tá bem. tudo bem. Não quero mais nada na minha vida, Tá só ótimo. isso. Mas, inclusive, depois que a gente se formou, a gente ainda sofreu muito preconceito no ambiente de trabalho. Exato, por isso E que eu a perguntei se vocês tinham se formado, porque deve ser mesmo. É. E assim, a gente se submete a coisas por conta do emprego que precisa ganhar dinheiro, precisa trabalhar e acaba se escondendo e criando um personagem. Então, por exemplo, o Gustavo, formado, trabalhando numa empresa de engenharia, levando uma amiga lésbica nossa, fingindo que era a namorada dele. Entendeu? Eu também chegava com aliança, mas tenho minha esposa, entendeu? Sei. E eu trabalhava num lugar, por exemplo, lá em Brasília, que na mesma rua que tinha a minha empresa, tinha uma balada LGBT. E aí chegava sábado de manhã, né? Motorista chegando pra trabalhar cedo, né? Balada, a galera saindo desse horário, né? Você. Não, eu nem cheguei porque eu Já tinha que estar trabalhando aconteceu. cedo. Já aconteceu. Uma vez. Mas chegávamos os motoristas falando no trabalho. Nossa, vontade de pegar o caminhão e passar por cima desses viados tudo. E matar. E tipo, e eu nesse ambiente. Falar, meu Deus, eu preciso sair desse lugar. Que ambiente horrível. É muito louco porque eu enxergava a minha formatura como a minha grande liberdade, né? Era quando eu ia alugar meu apartamento. A gente ia seguir nossos sonhos, viajar, ter filho e tudo mais. E aí, de repente, eu descubro que eu entrei em uma nova prisão, que era o armário dentro da vida profissional. Eu descobri que para eu continuar trabalhando como engenheiro civil, eu não ia ser tão simples assim eu sair do armário. Tipo, não adianta você chegar na reunião de conteúdo ou fazer um coquetel com seu marido. Você tem que ainda assim, que ano que a gente tá falando isso? Isso já era 2014. 2014. Exatamente Nessa época, eu fiz um ensaio com a Morango. Então, eu entendo um pouco da questão do preconceito homoafetivo desta época, Sim. porque eu fiz um ensaio com ela namorando um homem, e eu levantei a bandeira do tipo, eu estou fazendo um ensaio porque eu apoio a causa. E porque eu tô incentivando, porque não tem mal nenhum fazer isso. E me julgavam demais. Como assim? Você não é gay, tá defendendo os gays? Eu falei, gente, não tem nada a ver. Eu sou ser humano, tô defendendo outro ser humano. E as pessoas me olhavam isso com muito olho torto. Eu imagino vocês, no meio de trabalho, num ambiente extremamente machista, de terno, gravata, bonitinho, indo lá, batendo no pontinho eletrônico, fazendo reunião com um monte de homem, com um monte de pasta, grupo de WhatsApp. Que na época não tinha, né? Grupo de WhatsApp já tinha. Tava começando, mas era muito... Mas mesmo assim, um grupinho do pessoal lá mandando foto de mulher pelada o dia inteiro. Eu trabalhei em ambiente machista, é horrível, assim. Eu vi um colega ser demitido por ser gay. Um colega que sentava do meu lado. Descobriram que ele era gay, o chefe demitiu. Depois que ele saiu, ele falou, demiti ele porque ele era gay. Não podia ter um viado assim da gente. Ninguém vai demitir por isso, né? Ninguém vai falar que vai demitir por isso. Mas entre os héteros falavam, não, demitiu aquele viado ali, não sei o que. Isso foi um gatilho pesadíssimo. Isso me gerou um pro pânico Gustavo. surreal. Eu ia entender. No mercado, porque eu trabalhava 6 minutos da minha casa. Eu ia no mercado, eu encontrava colegas de trabalho, me dava pânico, eu tava fazendo compras com ele. Gente, sei lá, tava no posto, abastecendo, vi um colega de trabalho, me dava pânico. Você achava que o que você tava fazendo era errado? Não, mas eu tinha medo de ser descoberto e ser demitido. Porque a gente chegou num ponto que a primeira coisa arrumei um emprego, vou alugar um apartamento. E aí a gente dependia muito daqueles empregos para manter a nossa vida. Claro, para vocês começarem a viver. Exatamente. Exato. Então, perder um emprego ali naquele momento, e detalhe, né? Era o início da crise econômica. Então, assim, um emprego na área de engenharia civil naquele momento era tudo que eu tinha, eu não podia perder. Então, imagine o pavor. Eu fui criando um pavor. Quanto tempo? Um pavor. Isso durou quase 1 ano. Trabalhando nesse ambiente que para você seria tóxico, porque deve ter te feito muito mal. Muito mal. Além de toda a carga que eu tive durante a faculdade, a falta de aceitação de família, de tudo. Então, era uma carga gigantesca ali. Quando foi que sua família te aceitou? E não posso dizer que te aceitou, porque eu acho que não é uma questão de aceitar. É mais uma questão de entender, respeitar e continuar demonstrando amor. Não tem muito o que falar. Foi uma construção de 10 anos. Alguns parentes antes, outros depois. Mas, assim, foram 10 anos com de história. Com altos e baixos. Resolvi aceitar. Não mais. Não, vamos aceito aceitar de até novo. aí. A aliança. Gente, você não tem noção do inferno que a gente viu porque a gente colocou uma aliança. O que eles falaram? Isso dos dois lados, né? Inclusive, a aliança foi... Parece que a aliança era demonstrar aquilo que a gente estava vivendo. Não Tornar real. Mais... Sim, parece que você não podia mais chamar o amigo. Entendeu? Porque às vezes os familiares, para entrar naquela zona de conforto, o Robert é o amigo dele. Não, amigo não, meu namorado, meu marido agora, entendeu? Então, parece que a aliança representa isso. E é o pânico da família, assim, entendeu? Então, são coisas que a gente teve que impor o tempo todo, entendeu? Foto de beijo.
No Foto Instagram. de beijo no Instagram foi Gente. tipo, quando a primeira foto de beijo foi postada, foi tipo, meu Deus, por que vocês estão fazendo, sabe? Então, parece que é tudo sempre lutado, sabe? Sim, Sempre é um conquistado. caminho mais cansativo, porque você já começa com vários obstáculos, né? Eu Exatamente. sempre falo isso, não tem um passo que eu dei na minha vida que não foi um inferno. E Essa é a eu verdade. posso imaginar, quando vocês decidiram aumentar a família, a sua família já te aceitava, a sua família já... A sua família nunca teve problema, né? Mas a sua família já te aceitava mais quando vocês falaram, não, a gente vai querer ter filhos? Já aceitava, parte da família comemorou, mas parte da família foi aquela história, né? Mais um passo que não, agora você foi longe demais. Então, Pablo Vittar, agora você foi longe demais. Com aquele meme, né? eu tô que nem Pablo Vittar. Então, eu tô a que nem gente- Pablo Vittar, amor de Kenga. Mentira. Então eu tive problemas com alguns. Com alguns. E esses parentes, eles fazem parte da rotina de vocês? Ou você deu aquela afastada, tipo parente que vira parente mesmo, sabe? Que só alguns- encontra no Natal. Alguns tiveram o perdão, outros não. Pediram perdão? Não, mas Você se mudaram perdoou a dentro de postura. você. Exato. Acho que na hora que os bebês chegaram, Algumas- mudou tudo. Isso, É, nas isso é pessoas, importante. entendeu? E era aí que eu queria chegar. Quando vocês falaram que vocês queriam ter filhos, você passando por todos esses obstáculos, e sua família, o que eles falaram? Ah, vocês vão ter filhos? E como? Pra mim foi muito louco, assim, porque eu tava conquistando coisas há muito tempo, né? Eu tava impondo a minha sexualidade, impondo a presença do meu marido em ambientes sociais, impondo o nosso casamento. Então, tudo foi lutado. E aí, de repente, quando eu falo que eu vou ser pai, eu não sabia que eu ia enfrentar tudo de novo. Eu sempre falo que parece que foi uma segunda saída do armário, sabe? Eu achei que ia ter sido tão mais fácil, porque agora já é concreto. Não, temos filho. Não. Foi mais difícil. Foi um pesadelo. Foi um pesadelo. Foi muito difícil. Foi. E é muito louco, né? Porque nesse momento a gente já tava com redes sociais, né? O nosso perfil no Instagram fez 1 ano agora. Então, assim, de 6 Vocês são meses. bebês de Insta. Eu entrei no Instagram em 2011. Quando vocês se conheceram. Exato. E aí a gente tinha já seguidores e muita gente já sendo fã e acompanhando a gravidez e acompanhando a nossa história e tudo. E na vida pessoal eu enfrentando um inferno porque as pessoas não queriam que a gente fosse pai, não aceitavam a paternidade. Você fez o seu Insta. Vocês fizeram juntos o Insta? Isso, é um perfil É. junto. Vocês fizeram esse perfil juntos Isso. pra mostrar a jornada de vocês. Exatamente. Então, o primeiro momento são 2 pais. Desse momento, vocês falaram, a gente tá esperando o neném, ou a mulher já tava grávida, já tava rolando tudo ainda? Já estava grávida, mas eles não sabiam. Eu quero saber de tudo antes, gente. Eu quero saber antes do Instagram. Quando é que foi que vocês escolheram a pessoa, o lugar? Então, Por quê? Como que foi? Porque eu imagino que não deve ter sido fácil. Não deve ser qualquer laboratório que deve falar, não, beleza, Não. a gente abraça. Não. Não deve ser qualquer mulher falando, não, beleza, eu gero pra vocês. Não, e antes de tudo isso, durante esses 11 anos que a gente tem junto, a gente foi desconstruindo aquela ideia inicial da misturinha e fomos pensando em outras formas de paternidade. foram surgindo outras formas de Novas paternidade, formas. né? As formas mais concretas, de repente, Exatamente. uma coisa mais palpável. O primeiro passo é o casamento civil, que foi permitido, isso já abriu um leque pra gente. Que a gente se casou. Quando é que vocês casaram? A gente casou em 2016? Acho que foi. Oficial, né? Sim, sim, sim. Assinar ali foi em assinar- 2016. Mas Foi mera vocês burocracia fizeram que a gente casamento fez. ou é união estável? Eu não sei mesmo, porque juridicamente eu não faço ideia. Na União época a gente estável. fez união estável. Isso. União estável. E aí a gente foi atrás de. Imagina, tá tranquilo. A gente foi atrás de adoção. Sim. A gente foi atrás de barriga de aluguel fora do Brasil. Sim. Porque no Que é Brasil é proibido, né? A barriga de proibido de aluguel. aluguel. Aluguel é proibido. A questão do aluguel é Isso. pagar para outra pessoa Não gerar. pode, Não pode. exatamente. Aqui somente solidário. Barriga solidária. Solidária. Ok. Então, nos Estados Unidos, em outros países, é permitida a barriga de aluguel. Um serviço que você paga para uma mulher gestar e ela cobra por isso. Perfeito. Uhum. Só que assim, valores estratosféricos. Principalmente nos Estados Unidos. Ai, A gente vocês tá- foram pesquisar mesmo quanto? Tudo, coisa de $100 mil. Dava 600 mil Na reais. época o dólar tava tipo a 6, então tipo 600 mil reais pra Você ter um basicamente filho. vai ter o filho e devolver ele, né? Pra pagar. É. Se for Basicamente. gêmeos, ainda tem um extra. Não é, tem Se for troco. Que horror. É muito, É muito caro. Não, é muito Então, surreal. pra gente É falar muito assim, caro. não, impossível pra gente, Mas entendeu? vocês não acham que isso de repente pode ser pra dificultar o processo? Eu acho que tudo nos Estados Unidos é caro, né? Sim. É. Tudo que é saúde Meu nos bem, é Estados tudo Unidos dólar, é né? caro. Tudo Tudo é dólar. Não, é, Mas a criança questão já- de saúde é importante, porque no Brasil a gente tem saúde pública que lá eles não têm. Exato. Sim. Tudo que envolve médico nos Estados Unidos Não é um tem. É uma absurdo. fortuna. E a criança ainda sai com um green card da vida, né? Já sai americana, então ainda é um plus que acho que... Mas o filho sai com green card, os pais podem pegar depois. Pode, Depois de alguns exatamente. anos pode.
muito imposto. Mas é muita muito coisa caro, em cima. assim. Por exemplo, quem fez esse processo? Paulo Gustavo, por exemplo. Sim, Entendeu? São sim. pessoas que têm um nível de aquisitivo muito mais elevado que conseguem pagar por isso, É. entendeu? E quando vocês chegaram nesse obstáculo, tipo, não temos condições de A gente- fazer isso por dinheiro, vocês falaram, A gente acabou. chora, né? Próximo passo. Ai, meu Deus, que desespero. Não, a Aí gente que foi pra adoção, entendeu? A gente queria Vocês entraram ser pra pai. fila de adoção. Não chegamos a entrar, mas a gente É. começou a frequentar casas, né, abrigos de Se crianças. informar. Se em informar. Foram visitar as reunião. chiquititas da vida real. É isso. E a gente foi estudar Exato. mesmo como que funciona. A gente viu que uma fila, quais são as prioridades, quais Isso. são os parâmetros, que tem curso pra fazer, enfim, uma série de coisas. Nossa, tem É. curso pra fazer pra Tem, Tem adoção? que fazer curso. Tem um curso que tem que fazer e tudo. Então, assim, tudo muito certinho, mas é muito burocrático e demorado. Uhum. E, enfim, enquanto tudo isso estava rolando, o Gustavo, né, perguntou pra prima dele. Do nada. Assim, antes Eu disso, sou a do gente... nada. Eu sou uma pessoa que faz coisas do nada. Mas Eu antes fiz um disso, podcast do nada. É isso. antes disso, já minha mãe vinha me cobrando, né? Eu quero netos, eu quero netos, eu quero netos. Aí ela- Inclusive, ela falou assim, eu sou a barriga de vocês. Falei, gente, com sua idade, vou matar minha mãe. Pra parir uma criança agora, entendeu? Como é que sai uma criança da senhora, minha filha? Não, tem pelo condições. amor de Deus, Não, calma, tem calma aí. condições. Segura a emoção, mãe. Aí minha irmã até falou, eu até poderia, mas ela tá estudando medicina, então, tipo, só daqui a não sei quantos anos. Eu falei, não, aí você é pai avô também, É. entendeu? Não quero. Complicado. Então, assim, várias pessoas que a gente ia tentando não podiam naquele momento. E o Gustavo perguntou pra prima dele, tipo, numa reação de stories, assim, Foi. bem inusital. Eu vi um story dela e Prima. falei, prima? Você não quer ser minha barriga solidária? Peraí, que story que ela postou, que eu tô super curiosa pra saber. Era um suco. Ela postou a foto de um E suco. desse suco você falou, acho que eu posso pôr meu suco aí. É isso. Exatamente. Aí eu não sei quem foi pior. O Gustavo perguntando isso, ela falando, ué, primo, claro que sim, bora. Na hora. Na hora. Quantos anos tem sua prima? Ela tava com 27. 27 na época, agora ela tá com 28. Ela já tinha filhos? Sim. Ela é casada? Era solteira? Ela Ela tava tava divorciada? noiva. Ela tava noiva Ela na tava noiva. época. É. E já Hoje em tinha dia ela tido. tá solteira. Então ela separou dessa pessoa. Isso. Separou. Lixo boy. Foi por conta da barriga que separou ou não? Não, ele não. super aceitou. Falou assim, pode fazer tudo. Pode é ótimo, né? Pode, né? Tipo... Mas meio que ele Pode falou assim, não, eu é lindo, entendo. tal, não sei o quê, mas assim, se for fazer, faça antes do casamento. É pra você não ficar gorda nas fotos. Que fofo. Pra ele não segurar, né, a barra, né? Que tá grávida. Gentil, ainda bem que ela terminou com ele. Ele foi bem legal, né? Aceitou super bem antes do casamento. Detalhe, ele né? aceitou isso, mas não aceitou uma tatuagem. Aí foi por isso que terminou. Ele terminou por causa de uma Gente, tatuagem. eu vou fazer uma observação. Meu marido, quando eu fiz essa tatuagem, ele ficou revoltadíssimo. Ele virou pra mim e falou assim, eu não sou obrigado a lidar com essas mudanças permanentes no seu corpo. Aí só olhei na cara dele e falei assim, quantos quilos você engordou desde que a gente casou? É uma mudança permanente. Não E é? aí, sou obrigado, É isso. né? Não tem que aguentar? Então aguenta minha tatuagem. Caramba, a tatuagem pra mim é bonita, né? Essa pança peluda. Vida que segue. Não tem que aceitar nada. Eu falei pra ele que eu queria ser barriga solidária. Falou? Por isso que eu tô curiosa nessa questão, porque eu tenho vontade. É muito legal. E eu explico pra ele, ele não entende. Porque pra mim é uma coisa mais... eu tô provendo algo. Eu não tô gerando um filho pra mim, porque não é o meu filho. Ele é filho de outras pessoas. É sobre isso. E aí ele fala, mas como que eu vou aceitar você grávida, passar por todo aquele processo de gravidez, de lactação, de amamentação, o seu corpo mudando. Aí terminou, você devolve, acabou. É isso. E é literalmente isso. Mas na minha cabeça é muito tranquilo. É óbvio que na prática deve ser completamente diferente. Porque a gente cospe pra cima, né? Que nem na Mas maternidade. sabia Nossa, que na prática é exatamente assim, de simples? Jura? Super tranquilo. Se na sua penso. cabeça for tranquila, é simplesmente isso. Mas é o que eu penso. Ele já não pensa assim. É. Ele já acha que rola uma questão afetiva, uma questão... Pô, tudo bem. Posso ser madrinha da criança. Que legal. Afeto vai existir. Exato. Agora, o afeto não é aquele afeto materno. Exato. Entendeu? É outro tipo de afeto, outro tipo de amor. Porque você não tá gerando um filho para você. Você está gerando um filho com um propósito para outras pessoas. Aquilo ali é só um espaço. Tá ocupando o teu corpo. As pessoas se preocupam muito com essa coisa, né? Vai amar, não vai amar. A ação da barriga solidária é um ato de amor. Você Sim. faz por amor, você não faz por dinheiro. E você faz por amor pelas pessoas. Não pela Exatamente. criança, porque a criança não existe ainda. É uma coisa utópica. Agora, por vocês. É isso. E sua é prima isso. topou, falou, tá bom, vou. Tá bom, vô. Foi literalmente isso. Corta pro no dia seguinte, tá eu, Robert, ela e a mãe dela, minha tia, sentados na nossa cozinha comendo pão de queijo e falando sobre a possibilidade. Minha tia ficou preocupada na hora, ela falou, olha, acho super legal, eu também faria,
mas eu quero que todo mundo entenda o que vai acontecer, que ela estava preocupada com o nosso psicológico, se todo mundo entender o papel de cada um no processo, que a minha prima não seria responsável pelo bebê, que ela não ia ter responsabilidade nenhuma e tudo mais. Sim. E aí a gente sentou, conversou sobre isso. Plano de saúde, ela não tinha. Vocês vão pagar o plano de saúde dela? Eu falei, óbvio. Ela vai estar gerando esse Sim, processo todo, faz Tá. parte da responsabilidade de Com vocês. certeza, tem que ter entendeu? plano Então a de gente tem toda saúde. essa responsabilidade. Então, conversando tudo isso, ela falou, Então vai. Então bora. vamos já se preparar para ano que vem acontecer. Isso foi em novembro de 2020. Isso foi informal, foi só um papo mais formalizado não possível, né? Vocês Sim. conversaram e tal, mas e a parte, Isso. você pensou na parte jurídica, como que a gente tem que fazer? A gente né? já tinha se informado Já. da parte jurídica e já sabia que não ia ter nenhuma questão se ela se adequasse exatamente a tudo que o CRM pedia, né? Então tinha a questão de que tinha que ser um parente, enfim, outras regrinhas que o CRM Eu pergunto pede. porque tem muita gente que deve estar pensando agora, nesse momento, assistindo a entrevista, falando assim, poxa, então quer dizer que eu e meu marido a gente pode ter um filho, desde que seja dentro dessas condições. Então, existe uma lacuna, mas existe um espaço na lei que permite isso. Existe uma Isso. resolução que rege todas as regras da barriga solidária. Então, a gente sabia que se a gente seguisse todas as regras, os bebês sairiam nos nossos nomes. E apenas Exatamente. nos nossos nomes. E ponto. Tanto que a certidão deles é o nome dos nossos. Ai, que coisa Enfim, mais os linda. nossos nomes. É lindo. Ai, No que dia que a gente Apenas. recebeu, foi tipo assim... Gente, que coisa mais... Porque vocês são realmente pais. E eu fico assim... porque eu tive tive 2 relacionamentos com mulheres. E a questão de ter filhos com a genética, com a nossa genética, era um assunto que a gente fala. Como que a gente vai gerar um filho? Sim, Tipo, porque precisa de tudo ali. exatamente. Então, eu imagino que pra vocês ter um filho geneticamente compatíveis, né? Que vocês têm o mesmo... Gente, deve ser, assim, muito, tipo, 2020, né? Na época. Nossa, tá muito futuro. Exato. Mas só o fato de ter filho já era aquela conquista. Eu, pelo menos, não era tão apegado à questão da genética e Você tudo. era mais a Até questão porque a gente já tinha pensado na adoção e tudo, entendeu? Então, a gente queria ser pai, entendeu? E a forma mais viável que a gente estava achando naquele momento foi através da barriga solidária. Então, assim, a gente já estava vivendo um sonho de aquilo tá começando a se concretizar. Foi uma desconstrução que foi acontecendo com os anos, né? De tipo, Claro. Beleza, a gente pode ser pode ter um filho geneticamente, mas também pode adotar, também Sim. pode. Enfim, a gente foi abrindo aquele leque de possibilidades na nossa frente. No final, né? vamos ser pai do mesmo jeito, entendeu? O instinto pai já estava presente. Exato. Independente de total. como ele viesse. Se ele Independente de viesse, como ele viesse. de outra barriga, se viesse da barriga de vocês, se viesse de qualquer canto. Exato. Seria de A gente queria vocês. ser pai. A qualquer momento. Eu tinha metas, aquela história do jogar pro universo. Sim. Eu tinha várias metas que eu fui cumprindo. Já joguei tanto filho pro universo. Eu tinha, sei lá, queria viajar pra tantos países, queria ter tal carro, queria ter tal casa. Eu imaginava tudo e no final desses meus planos, dessa minha lista, tava a paternidade. Que você achava Então- que era um pouquinho mais distante da sua realidade dentro de todas as outras opções. Porque era uma Exato. coisa que não estava palpável, né? É. E aí você foi conversar com a sua prima, conversou com a sua tia. Vocês decidiram, Isso. beleza, vamos fazer. Como Isso. vamos fazer? Exatamente. Foi aí que me voltou. Aí a gente, beleza, temos a barriga solidária, agora precisamos do óvulo. E aí a gente É porque eu acho que tá faltando, né? faltando um detalhe. Um detalhezinho, mas É só o que faltou tá o X. faltando. Só faltou o X. O Y Somente. temos. Tá temos o sêmen, Não é temos só a uma útero, perninha, né? temos tudo, falta o óvulo. Vocês foram buscar uma clínica? Fomos buscar uma clínica, fomos ver as possibilidades, aí a gente viu quanto custava, vimos que existe a possibilidade de ter o óvulo no Brasil, mas é um pouco mais complexo. É possível, mas às vezes depende do que a clínica tem naquele momento, que é Do o nosso estoque caso. deles. Do estoque deles. E aí, por exemplo, se eles não têm no estoque deles óvulos disponíveis para doação, É porque, na gente verdade, precisa não esperar. funciona bem como estoque. O que é que acontece? Muitas mulheres que não têm condições de pagar pelo tratamento para ter filhos, acabam que fazem assim. Alguém banca meu tratamento, eu divido metade dos óvulos para mim, metade dos óvulos para esse Adoção. casal. Isso. Entendeu? Então, a pessoa que não tem os óvulos paga, entendeu? O tratamento dessa outra mulher e, em compensação, tem esses óvulos. Então, é quase que uma troca. Sim, e tudo sim. de forma anônima. Tipo, Ninguém vai ficar permuta. Tipo sabendo. permuta. Tipo uma permutinha. entendeu? Mas Uma legalmente isso é parceria ali. permitido. permitido. sim, Legalmente isso é permitido. Então, As clínicas Desde fazem que essa se ponte. mantenha o anonimato. Claro. Ninguém sabe quem é quem. Isso. Entendeu? vocês... ok. Só que aí, o que acontece? No momento que a gente começou no processo, acharam uma mulher mais ou menos com as características parecidas com a gente,
A gente tinha que ficar sentadinho esperando até chegar. É. E a gente não ia ter a prima do Gustavo disponível ali. Não, gente, daqui a 5 anos se aparecer, estou aqui. Não, era naquele momento. Então, tinha que correr contra o tempo. Então, a gente começou a procurar um banco internacional que ali sim tem um estoque. Tem já várias mulheres que vendem, né? Esse material biológico dela. Fica estocadinho congelado lá. E, enfim, você vai comprando. E aí, a gente, inclusive, viu o custo-benefício melhor tinha sido na Ucrânia. Porque a gente conseguia ver fotos, sabe? Ver como é que é a doadora. Sim. Em outros países, você não consegue ver nada, só apenas ler. Então, a gente fomos na Ucrânia e tudo. Vocês chegaram aí? Não. Não, vocês foram ver essa Tudo questão. online, tudo online. E quem que indicou pra vocês? Tipo, vocês pegaram no Google, como achar um filho? Não. Não, acaba que as As próprias clínicas vão clínicas indicando. começam indicando. Então, Isso é muito legal. Isso é E é muito legal legal. que as clínicas têm essa empatia, essa sensibilidade de compartilhar isso com vocês. Então, eu imagino que vocês não são o único casal não. que passou por esse processo. Exatamente. E aí, pronto, já quando estávamos já quase escolhendo a doadora que a gente iria comprar esses óvulos e tudo, o Gustavo volta com aquela ideia lá de 2011 falando: se eu vou ter que comprar óvulos, por que eu não posso usar os óvulos da minha irmã? Se eu vou ter que usar de uma estranha qualquer. Aham. Entendeu? Exato. Só que isso não era permitido no Brasil. Quantos anos tinha sua irmã nessa época? Minha irmã tava com 20. Maravilhoso. Já tinha discernimento total pra falar se queria ou não. Exato. Maravilhoso. Não, isso foi nesse- conversado durante os 11 anos. Não, mas eu Lá posso na imaginar que É. assim, se meu irmão me pedisse isso da hora, eu falava minha perna direita ou esquerda. Não ia pensar. Não Minha ia irmã ainda pensar. é lésbica também, né? Então, Então ela super tem uma questão entende. empática aí junto. É. Nossa, pra sua família. É sobre. Ela tinha 9 anos quando você se assumiu. Ela tinha Foi. 9. Depois de 10 anos, ela resolve falar: mamãe, meu irmão, a culpa é dele, ele se assumiu, vou bem. Mas... Não, mas é um preconceito ridículo, né? Ah, é horrível. É um preconceito babaca. É. E eu acho que a questão do futuro agora, a gente pensando no futuro, nós somos, acho que, a última geração que ainda tem essa coisa de hétero, bi, pan, trans, o LGBTA, que mais vai mudar isso tudo. Eu Todo também mundo acho. vai ser isso. Acho Exatamente. que vira mais uma questão de amar o próximo do Sim. que quem é o próximo. Eu acho que o futuro é esse. Eu acho que acho que o Acho futuro que isso não vai ser uma questão para nossos filhos, Mark e Maia, discutir sobre sexualidade. Não, Mark- tipo... Mark e Maia. Pulamos algumas casinhas, vamos voltar, né? Eu tô apaixonada já pelo nome, mas eu quero muito conhecer a história. Ai, gente, que loucura! E aí, sua prima. Não, minha irmã vai doar. Como assim? Você falou com a tua irmã? De boa? Eu já falava com a minha irmã há muito tempo. Sua E melhor aí- amiga. De infância também. Total. A gente sempre brincou sobre isso. E com o passar dos anos foi tomando um ar mais formatinho. sério e tudo mais. E ela sempre foi super ok, assim, tipo... Ok, né? Todo mês eu jogo vários óvulos fora. Tá tudo bem. Já tá indo tudo pra privada mesmo? Melhor dar um aqui. Exato. Só vai arrumar um pra mim. Então, Escolhe um aí pra mim. e é literalmente isso, né? Super tranquilo. E aí acabou que depois disso a gente começou a tentar. Eu contratei uma advogada da família para entender se a gente poderia entrar em algum processo na justiça para conseguir usar o óvulo da minha irmã. Uhum. Porque era proibido, né? Obrigatoriamente tinha que ser anônimo. Ah, entendi. E Isso. foi uma alteração de lei aí que você teve que pesquisar pra saber se podia fazer sua irmã. Até então era proibido. Até então não era permitido no Brasil. Exatamente. Não tinha como. Então poderia entrar num loucura. processo na justiça, aí poderia demorar até 2 anos. Ou seja, pra ficar mais caro ainda, você não Isso. pode conseguir nem a doação. Você tem que fazer tudo comprando. E aí foi que me veio a ideia de milhões aqui, ó. Fui visionário. Gente, tô chocada. Peguei e falei, Robert, por que você e a Camila não fingem ser um casal? Vocês vão em clínicas de fertilização in vitro Gente, foi e horrível. tentam usar o óvulo dela, como se ela fosse a mãe. E aí eu até pesquisei e falei, beleza, depois eu vou ter que entrar na justiça pra minha irmã abdicar do poder materno. Falar, olha, eu não sou mãe, eu não quero ser mãe dessa criança. Aí ela sairia da maternidade ali, do papel de mãe da criança, e eu entraria como pai adotivo da criança. Falar, ela não quer ser mãe, mas eu quero ser Olha pai o rolê. adotivo. Olha o rolê. Mas vocês pensaram em tipo, não, beleza, Isso era vamos fazer meu inseminação plano. artificial aqui e aí a gente Na eu vou verdade, ser o pai adotivo, Minha teoricamente. irmã não queria engravidar. Então ela Ela só iria só doar iria mesmo. doar o óvulo. Ok. Minha E a- prima continuaria sendo barriga solidária. Maravilhoso. Então Só que- sua prima já estava focada. E ela não poderia doar o óvulo? Ou ela não pensou nisso? Ou vocês não pensaram nisso? A ou minha você... prima não poderia doar óvulo, de forma nenhuma. Porque é anônimo. Se ela não, é porque Não. se ela gesta e o óvulo é dela, aí ele é a mãe. Ah, Quando você junta na mesma mulher a doação do útero e a doação do óvulo, isso é muito importante. A doação do óvulo, a doação do óvulo e a doação do útero
caracteriza a maternidade. Isso não pode de forma nenhuma até hoje. Até dentro do que vocês estavam querendo, né? Que vocês não queriam que ela Isso. fosse mãe, vocês queriam... Exatamente. Nem ela Né? quer esse BO pra ela. Exato. Não, gente, criança chora, a gente devolve pro pai. Eu sei, eu tenho uma. É a responsabilidade, a burocracia, é tudo, né? Então, não pode. Então, no então, momento que você obrigatoriamente, separa, né, a questão genética, o óvulo da barriga, aí você não consegue definir quem é mãe. No nosso caso, Sim, sim, né? claro, faz sentido, Exatamente. faz sentido. No caso de um casal cisgênero... Não configura, gay, né? Não configura a maternidade, Sim. entendeu? E Exato. aí sim os dois entrariam como pai das crianças. E aí E começou... vocês foram nessa de você com. Vocês chegaram Eles foram na minha ideia. E começou minha irmã e o Robert. Gente, eu tinha que discutir com o médico assim, tá, mas como é que vocês fazem o coito interrompido? Não sei o que, olhando pra... Ele e falando a com minha minha irmã. cunhada, como é que a gente transa? O viado e a sapatão. O viado e a sapatão no consultório discutindo sobre Gente, sério. Super como eles constrangedor. transam. E era isso. E pra a gente ter- tentou em vários. E aí... Vocês chegaram aí mais de uma clínica nessa Pra tentativa, tentar. Tentando. como Fingindo um vocês casal um casal. E os Gente. médicos acreditavam? Não sei. Não questionavam, né? Mas assim, Acho que eles fingiam. Eles olhavam e falavam, tá bom. o que eles falavam é, uma mulher saudável não pode simplesmente abdicar da gravidez. Então, assim, então, se ela não tinha nenhum problema pra engravidar, por que assim você tá querendo tirar seus óvulos e botando outra pra engravidar? Isso não pode. Então a gente recebia não. Não. Eu A falei, gente tentou Gustavo, muito. esquece essa tentou ideia, muito. pelo amor Quanto de tempo Deus. vocês ficaram com essa ideia na cabeça, Mas foi uns ouvindo 4 não? ou 5 meses, né? Que foi quando a gente já começou realmente a executar o Sim, plano. sim. Aí eu falei, Gustavo, chega. mesmo que der certo, Mas vai vai que o ser médico preso, processa a gente. Vai saber. Vai que a gente vai preso. Tipo, eu tava imagina- indo muito longe com a minha ideia. Paranoia, amor. É. Falei, vamos comprar e pronto. A sua prima tá ali, disponível, sabe? Não Vamos vai parar estar de disponível enrolar. pra sempre. Então vamos comprar da Ucrânia que a gente já achou e pronto, e vamos embora. Ele não ficou muito feliz, mas enfim, a paternidade que a gente mais queria e vamos embora. Então a gente pegou, Eu não sei ouvir, não. e aí a gente pegou, viajou pelo aniversário dele, vamos relaxar, mas quando a gente voltar, já temos o óvulo escolhido, vamos Você voltou fechar grávida, brincadeira. Lua de mel. Um milagre. Ai, cheinha. São gatos, não é um neném. 2. Mas aí a gente pegou, viajou, É, já a tinha gente escolhido ia- doadora, tudo, e quando voltasse, no A dia gente ia seguinte assinar da o viagem, tinha contrato. assinar contrato e comprar esses óvulos. Pra onde vocês foram? A gente foi pra viajar pelo sul do Brasil. A gente foi pra Curitiba. Tipo, uma lua de mel pra parar de pensar na Na paternidade? verdade, com a era meu família. aniversário, Era e aí eu aniversário viajei dele. com toda a família e tudo mais, porque eu sempre viajei muito E pro sul do como que a Brasil. sua família viaja com você e demora tanto tempo pra te aceitar? Não, mas é porque depende do parente, né? Tem parte da minha família que aceita, tem parte que não aceita. A que não aceita, a gente faz o seguinte: a gente manda pra quem gosta e aí fica só com quem aceita. Que aí Exato. eles ficam lá com o problema dele. A porta é serventia da casa. Parente não é sangue. Tá ótimo. Exato, é isso. Mas eu fui com meu pai, minha mãe, minha tia, minha irmã e o Robert viajar pelo sul do Brasil. A gente sempre viajou muito pelo sul do Brasil desde criança. Eu pedi de aniversário viajar por Paraná e Santa Catarina. E Mas assim a gente tem fez. alguma questão? O quê? Do Tem alguma viajar? coisa legal? Não, lá, do sul mesmo, o local. Assim, se tem alguma coisa que te prende com o sul do Brasil? Eu acho que é uma questão afetiva mesmo. A gente De infância, viajava né? de infância, a gente ia muito pra Gramado. E aí a gente viajava nostálgica. de Brasília pra lá, passava por Curitiba, por Florianópolis, pelo interior de Santa Catarina. Quanto tipo, tempo de Blumenau, Brasília de Brusque. carro? Se for direto, dá 2 dias. Mas a gente ia parando de propósito, né? Pra conhecer o interior do sul. Que e tudo mais. delícia! E vocês iam Incrível. quantos? Quantas pessoas iam? Todo Quando eu era mundo? criança, ia minha família toda. Num Ia carro? Caravana, de carro. E aí, com o passar dos anos, foi ficando mais barato viajar de avião. Sim. Gasolina foi subindo de preço, então a gente ia muito de avião direto pra Gramado. Aí pegava Eu um carro lá falei, e Eu circulava. falei, cara, que saudade de viajar pelo sul do Paraná, pelo interior do Paraná, viajar por Santa Catarina, A enfim, gente ainda foi no Brusque, inverno, Blumenau. tá aquele frio. Ai, que sabe? delícia. A gente foi pra Urubici, E o que é Gustavo uma das queria me cidades mostrar mais muito frias o do interior Brasil. desses estados. Você né? não tinha conhecido ainda? Só as capitais, um interiorzinho ou outro, mas ele queria me levar em lugares tipo É, tipo, Brusque. Ele queria te levar nos lugares que ele que ele conhecia. conhecia. Ele queria te mostrar, ele queria te apresentar a infância dele. Exato. Exatamente. Que é lindo. Sei lá, você vai sair de Curitiba e vai pela Estrada da Graciosa Eu não até conhecia. o litoral. Gente, é lindo.
É lindo. Não, é maravilhoso. Uma das coisas mais Não, extraordinárias. aquelas flores na estrada, você as fala, hortênsias, né? não é? Minha mãe é apaixonada, porque a mãe dela gostava de hortênsia. Minha mãe perdeu a mãe no parto. Então, toda vez que a gente foi pra Gramado, a gente passava por aquelas hortênsias, ela falava, minha mãe gostava muito. A gente parava na estrada pra tirar foto da minha mãe com as hortênsias. Olha só. Pra Então, você ver. eu sei que é lindo o trajeto. Eu lindo. fiz esse caminho, é maravilhoso. Gramado é meu lugar favorito do É Brasil. romântico. Vocês já foram pra lindo. Buenos Aires? Já. Ah, então tá Já bom. fomos de Maravilhoso. carro, Não, que eu ia inclusive, mas essa super é outra recomendar pra história. vocês passarem uma lua de mel ali, bem gostoso. Já fomos várias vezes. É super até romântico, a gente né? foi de carro de Brasília Até Buenos Aires. Pai amado, eu de São Paulo, que tô mais perto, não fui? Coisa de faculdade. Ah, mas é que vocês gostaram. A Vocês gente têm gostou. essa coisa dentro de vocês. Sim. E, aventura, e vocês foram explorar. viajar, explorar. E Isso. nessa viagem vocês chegaram. E aí, o que aconteceu foi, no último dia de viagem, a gente ia sair de Curitiba para voltar para Brasília. E aí, a gente está no aeroporto de Curitiba e eu recebo a mensagem da minha vida. A minha advogada da família que a gente tinha contratado falou, Gustavo, você não vai acreditar no que aconteceu. Hoje, dia 15 de junho de 2021, a resolução mudou no Brasil e a partir de agora vai ser permitido que a sua irmã doe os óvulos para você. Aqui a pessoa ficando arrepiada já. É de arrepiar. É um milagre. A gente ia assinar o contrato no dia seguinte. Não, a No gente dia não acreditou. seguinte. Eu falei, gente, não é possível que a gente tá lendo isso. A gente começou a mandar pra outros amigos advogados. Confirma, não é mentira. Possível, não Gustavo é mandou possível. mensagem pra médica. Tipo, Sabe isso aquela história mesmo? do universo? Oi! Sabe aquela história do universo que eu falo? É isso. Eu quis tanto. Vocês eu fiz- desejei tanto. vocês fizeram- Ele mudou a lei. Pois é, não, mas eu acho que vocês mudou. viajaram. Essa viagem foi tipo lua de mel mesmo. É. Pra preparar vocês porque vocês iam enfrentar. Exatamente. Porque ia vir uma nova jornada. É, ia vir um total. desafio imenso pela frente. Porque Intenso. paternidade é muito intenso. Exatamente. A gestação, ela é intensa. A vantagem que vocês têm é que vocês não têm que lidar muito com a grávida doida. Porque a gente fica doida. Olha, Não, mas a gente lidou com a quase minha prima, né? lidou. Então, mas minha prima foi super tranquila. Isso é grávida. bom. Super, Isso super, é bom. Eu fiquei doida na gravidez. Eu demiti minhas melhores amigas. Na minha gravidez. Eu demiti as minhas melhores... Eu mandei mensagem pra elas, falando assim, vocês não precisam mais ir no meu... Ai, E Deus. você tá querendo ser barriga solidária. Eu já fiquei louca, já sei até onde posso ir. Eu já cheguei lá no fundo. Não tem mais caminho, é só voltar pra cima. Mas é isso. essa questão de vocês viajarem, terem esse descanso, esse respiro... Isso. Acho que vocês precisavam disso, porque seria muito Foi. Sim. cansativo. Vocês conseguiram Total. de primeira? Vocês foram com a sua prima, com a sua irmã? Como é que foi, assim? Beleza, estamos aqui, eu sou o sêmen, essa é minha irmã, esse é o Não, óvulo. eu falo que foi quase engravidar por acidente, porque a gente tava com um plano, beleza. Mas quando mudou a resolução, eu mandei mensagem pra minha médica, ela falou, Gustavo, corre na clínica, porque pode ser que a resolução caia. Caia, Porque é. foi super polêmica. E não é uma lei, é uma resolução. Ela pode Sim, cair a qualquer momento. momento. E aí a gente literalmente correu na clínica. No dia seguinte, a gente chegou em Brasília. Robert foi na recepção. Não, Saiu primeiro eu do liguei. sul e foram pra Brasília. É. Eu liguei e falei assim, só tem consulta com a médica semana que vem. Não Eu falei, quero. Não vou aceitar. Não. Eu fui lá no Preciso balcãozinho e falei, agora. moça, me encaixa em algum dia aqui. Ele Eu vou foi ficar agora pessoalmente. sentado, esperando vagar Mas foi na hora. quase Foi isso. isso. Ela falou assim, Foi isso. vou te encaixar. Aí me encaixou. Que Aí bom. foi aquela caravana. Eu, o Gustavo, a Camila, irmã do Gustavo, a Lorena, a prima do Gustavo. Todo mundo na clínica. Não tinha nem Os cadeira quatro dentro do consultório. sentados. Vocês querem consultório. quantas crianças com tudo isso de gente? Não, foi tipo assim, a gente entraram cadeiras que não tem preparação. Não, e foi ótimo. É uma Como a plateia, gente- praticamente. Como a gente já tava tentando, elas já estavam com os exames. Tudo. Elas já estavam com os exames em dia. Claro, claro. Vocês estão. Mas, olha, vou ser bem sincera. Pelo processo que vocês estão me descrevendo, foram questão. Vai, colocar 1 ano, 2 anos aí no máximo. Tem famílias que ficam na fila da adoção. Mais do que isso. É, Sim. exato. Então, se vocês forem parar pra pensar, era na hora, Era no pra ser. lugar, e foi na brecha, no momento, foi tudo certo acontecendo. É o Isso. universo, ele não entende, não. Não, e depois disso, o que acontece? Minha Vai prima toda a usava- família lá, a caravana. Vai a caravana. Caravana da E a maternidade. médica falou, a minha prima usava o Iplanon, que é um chipzinho de Chique. Excepcional. Ela é anticoncepcional. Não, detalhe, ela teve o filho 6 anos atrás, né? O Dudu já tá com 7 anos, então, desde que ela deu à luz, Ela ela colocou colocou no Implanon Planon direto. e nunca mais tinha tirado. Ela E só não trocava. queria, ela não É. queria ter outro filho dela. Não, Não, de jeito queria. nenhum. Mas ter outra gestação pra ela, tudo bem. Ok. Tudo bem.
Eu quero ajudar você, quero, enfim, sei lá, fazer isso por vocês, esse ato de Isso amor. é tão lindo. Isso é E na tão cabeça lindo. dela sempre foi muito tranquilo, gente, o filho de vocês. É tanto que a gente, durante a gravidez, a gente viajou junto a trabalho, ela falou, gente, vocês não viajam junto não, porque se acontecer alguma coisa com vocês dois, pra quem que eu entrego essas crianças? Comigo não ficam. Então, Ela assim, tinha um tipo, medo da gente viajar Entrega junto. ela na minha mãe. não, fica tranquila que Nazaré ficamos a voz. Tedesco. Então, assim, nunca foi um problema pra ela, realmente, entendeu? É. Que as pessoas sempre questionavam muito ela. E ela falou, não, gente, não são meus filhos, sabe? Tá Até tudo tenho bem. um carinho por eles e tal, mas assim, como filho dos meus primos. Mas não são meus filhos. Parem de querer me impor esse papel de maternidade, Ou entendeu? impor um amor materno. Como Ou foi impor uma forma vocês, na casa de vocês, e o filho de vocês crescendo em outra casa? É um sentimento muito louco, assim. Existe um lado legal que a gente pôde viver a gravidez o tempo todo, né? A gente estava o tempo todo com a minha prima. Tempo Então, todo. a gente, sempre, qualquer coisa que ela sentia, um desejo, ou passava mal, a gente estava ali com ela. Ou era um iFood, ou a gente levava pra ela. É. A gente ia em todas as consultas juntos. Às vezes ela falava, ai, primos, tô triste porque aconteceu, sei lá, coisa X na minha vida. Vocês foram muito mais pai do que qualquer outro pai. A gente desce pra cá, ela passava o final de semana inteiro com a gente, dormindo É. lá em casa, sabe? Tipo, então a gente era muito grudado. E Então, ao a gente contrário do que as pessoas imaginavam, a gente só ria. Aham. A gente só falava besteira, sabe? Claro, gente, é um momento maravilhoso. Tem uma É, não, duas Duas. vidas crescendo ali. exato. Vocês decidiram fazer, vamos fazer, levamos a caravana toda no médico, o médico Isso. falou, vou fazer. Isso. Beleza, vai rolar. Aí ela tava com Implanon, e aí a médica falou, olha, é provável que o endométrio dela esteja muito espesso, porque tem muitos anos Hormônios, que ela não né? menstruou. E aí, Vai ter que esperar Vai ter que esperar descamar, descamar. para depois no próximo ciclo ficar fininho e a gente dar a medicação para deixar na espessura certinha. Quando tiraram o implanon e fizeram um ultrassom Desse tamanho. desse Fininho, tamanho, fininho, pronto fininho. para receber a medicação. Maravilhoso. E aí Já foi tinha primeiro, um meu outro Deus. ponto que a gente queria fazer a transferência a fresco. Significa que a gente não vai congelar material biológico. A gente vai tirar o óvulo da minha irmã, vai tirar o sêmen do Robert, faz Fertilização. a fertilização na hora e transfere pro útero dela. Você ajudou ele na hora de fazer Não. Esse é outro rolê que já eu conto. E aí, Mas é um rolê esquisito, né? Toma esse potinho, toma. Ah, pra mim é de boa. Jura? Ai, eu não sei. É que pra mim exige uma concentração. É porque pra mim é mulher, né? O negócio é um pouco mais negócio assim. O negócio... talvez seja mais prático pra vocês mesmo. E aí a gente precisava que o ciclo menstrual das duas, da minha irmã e da minha prima, tivesse pareado. Ah, normal. As Coloca duas elas morando uma menstruando semana juntas, na hora. Não precisou. Só que Não precisou. Não precisa. a gente A irmã do Gustavo parece que menstruou muito antes da hora. E, enfim, como ela tinha 20 anos, ela tava assim, tomava o mínimo de medicação É possível. hiperfértil. hiperfértil. Tinha 44 óvulos. Amém, Senhor. Nossa, Gente, muito óvulo. Sério, Muito a óvulo. 44 filhos! Uhul! A médica tá acostumada a pegar casos que a mulher tem, tipo, 40 anos, sei lá, com um. No máximo 4. sabe? E mesmo É assim, na super hora que vai difícil. fazendo, ele não é viável. E aí, quando ela vê aquele caso com 44 óvulos, assim, cheio de- piscando aquele útero assim. Natal! Vamos aqui! Eu Foi imagino isso. vocês, assim, tipo... Cara, a gente quer ter filhos. Beleza, o universo também quer. Não, foi literalmente isso. O universo falou, é agora e vai. A gente ficava brincando, Camila é ovoluda. Óvulo, né? Eu acho que se vocês quisessem engravidar agora, não seria com a facilidade que vocês tiveram. Menina, Não é também acho. facilidade, as coisas aconteceram. Foi Cara, isso. eu tô impressionada. É E é- muito propósito, Total, é muito total. forte. E aí, depois do tratamento pra retirar os óvulos da minha irmã, em 20 dias, a gente tava Não, mas fazendo a calma, transferência. deixa eu contar a parte, né, que eu fui lá fazer a coleta. Ah, e eu tá, quero saber da coleta. calma. Foi bom pra você? Foi péssimo. Eu acho que aquelas crianças vieram com muita raiva. Porque Quero com raiva. Era pra- Rasguei no ódio. a coleta era pra ter acontecido, sei lá, 9 horas da manhã. E um casal que tinha na frente atrasou tudo. Eu fui fazer a coleta 1 hora da tarde. Sabe como eu entrei naquela salinha com uma raiva? Aham. Raiva. Com uma raiva. Se que eu- você tivesse comendo, você broxava. De tanta Eu entreguei raiva. aquele pote assim, ó, com a força do ódio. Vem! Então, vem! talvez se o Mark hoje em dia é um pouquinho agitado, eu acho que foi, né? com a- Foi na raiva. Foi É na tipo raiva. quando a gente tá fazendo um bolo. Se a gente Foi faz no um bolo mar. na raiva, a pessoa que come o bolo fica com raiva. Se a pessoa come o bolo tá com amor, é amor. Agora você fez na raiva. O Mark veio temperamental. Ele veio Imagina. temperamental. A Aurora também. A Aurora, minha filha, ela veio sem eu saber. Eu não participei, eu tava dormindo. Brincadeira. Então ela veio bem tranquila. O nome dela é Aurora, o nome da Bela Adormecida, pra ela continuar dormindo bem. Muito Funcionou! bom. Muito bom.
E aí vocês decidiram, beleza, agora já tá toda a família aqui, já estamos recrutados, durou 20 dias, vamos fazer. Coletou o óvulo, vocês tiveram que pagar por esse processo, obviamente. Sim. Não, assim, obviamente não era $100 mil, Não. mas foi uma questão... assim, eu não quero falar de valores porque eu acho que isso não vem ao caso, Se mas... você quiser, a mas gente fala. A podemos gente falar, tem não tem vídeo. problema. Não tem problema não. Jura? Podemos. Assim, esse processo todo, Ó, pra gente, foi na base dos R$28 mil. é muito mais real do que eu imaginava. Muito mais acessível. Nossa, muito acessível. muito mais. E ainda mais porque... É um carro popular. É. E outra coisa, Foi bem acessível. isso também facilitou porque a irmã do Gustavo, por ter 20 anos, tomou a medicação mais barata de menor carga possível. O fato dela Porque ser jovem ajuda. Você não pode estimular muito ela, porque ela já tá ali Sim, ela tá no ápice no da ápice, entendeu? produção dela. Então, claro. mulheres mais velhas têm que tomar uma medicação muito mais pesada, onde é muito mais cara. Aham. Entendeu? Então, Isso. no nosso caso, foi mais... Então, assim, foi tudo muito a nosso favor. A sua prima tinha quantos anos? Minha prima tinha 27. 27? Não, também tá nova. Tava bem Tá todo nova. mundo novo. Tava todo muito mundo novo. novo. Mas vocês têm quantos anos hoje? Eu tô com 30. E eu tô com 32. Vocês são novos, gente. Se você for parar pra pensar, vocês enfrentaram... O que vocês enfrentaram até hoje pra vocês serem a família que vocês são, vocês enfrentaram um caminho imenso pra idade que vocês têm. Sim. Se você sentar com uma família, né? Por exemplo, com o marido do Paulo Gustavo. Se você sentar com o marido do Paulo Gustavo pra conversar, a jornada que vocês tiveram é o tempo que eles também tiveram de jornada. Só que o deles teve a facilidade do fato deles terem um pouco mais de poder aquisitivo. Exatamente. Mas vocês têm uma história... Vocês são muito novos. Eu tenho 37. Beleza. Trupe toda lá no hospital, vamos fazer. Deu tudo certo, porque tava no momento certo. Vocês estavam com... Teoricamente, 2 mães, são 2 pais, são 2 mães. Né? Nesse quesito, não no quesito Aham. afetivo, Sim. né? No quesito maternidade, né? Não, Aham. a mãe genética. Vocês estavam com as mães separadinhas no momento certo, elas eram jovens, estavam ali, vocês Beleza, primeira tentativa. Deu super Deu certo. certo. Inclusive, que Deu E super terminamos certo. hoje. Brincadeira. Mas não é pra falar. Não, é só dos créditos. Mas Encerramos aqui. Mas foi então, literalmente isso, assim. O Foi- que aconteceu? Antes disso, a nossa prima, né, a prima do Gustavo, ela sempre teve muita vontade de ajudar a gente e tal. Só que ela percebeu que a gente sempre teve muita vontade em ter gêmeos. Só que a gente nem ia pedir isso, né? A gente ficava comentando. Ela falou assim, gente, já que estamos aqui, Eu não não querem acredito que enfiar partiu logo dela. 2? Eu não acredito que partiu Aí a dela. gente falou, Tinha prima, que ser dela. Peraí. eu não vou pedir pra você, né? Mas ela sabia da nossa vontade. Então ela falou sabia. assim, gente, já vai enfiar um, enfia 2. Como Dá assim? um, Enfia gente. 2 é ótimo. Foi literalmente isso. Eu já tá colocando um. Pra quê? Coloco 2. O que é um peido? Pra quem tá cagado? É isso. E assim, a chance de os 2 vingarem ainda era 30%. Entendeu? Então não era muito alta. Eu entendo essa questão de vingar. Uhum. Até fazer um ano não vingou, né? A gente fica naquela insegurança de será que vai vingar? Eles estão com 6 meses agora, mas Pois depois a gente é. chega nesse ponto. Ai, meu Deus, sou ansiosa. E aí transferiu os 2 embriões. 2 de uma... Assim, vocês pensaram em gêmeos, mas não mais do que isso. Não, Não, mas não tinha um mais que risco isso. que se der certo aquilo podia duplicar, virar quadrigêmeo. É, porque tem... Era um medo. Vocês estão Acontece. tomando... Ela tá tomando hormônio pra Exatamente. hiperfertilizar, né? Eu Exato. conheço mais de uma história de gemilares por conta da hiperfertilização, né? Isso. Então, mas o embrião era... O sêmen era o seu. O sêmen Isso. foi meu, o óvulo no irmão do Gustavo. Entendi. Porque não pode ter consanguinidade. Seria misturar É. o material biológico dele com o da irmã. O que eu falei quando Isso. vocês chegaram? Eu tava discutindo esse papo agora. Eu falei, será que cada um tem... Falei, mas não Não, faz sentido, não. porque se a irmã tá envolvida, não Isso. pode ser questão de Exatamente. consanguinidade. Exato. Então, a Mas se sua genética irmã do é sua Gustavo- cara... Ou seja, você doou o óvulo da sua irmã, mas é A seu. sensação que eu tinha era essa, né? Se você visse a cara da minha irmã, você ia ver que é a Eu- mesma coisa. Eu te entendo, eu tenho 2 iguais a mim. É, Sabe aquele aplicativo, a versão feminina? A gente fez com ele. Gente, é a irmã É. dele. é igual. É É, chocante. igual. A minha filha é meu marido. Com pepeca. Genética. É Pois isso. é. É muito... E aí, quando... Beleza, vamos fazer gêmeos. Nossa, vamos fazer gêmeos. Transferimos. Vamos ver se vai dar certo. Deu. Primeiro foi a confirmação da gravidez, né? Que normalmente falam assim, você tem que esperar 11 dias pra fazer o teste. A gente agoniado. Não, Começou... No dia seguinte. No dia seguinte, Foi. aquele bem baratinho, R$6. Literalmente. Vou comprar na farmácia aquele de potinho que vem várias fitinhas. Vai fazendo e xixi aí e vai foi enfiando no assim. pote. Terceiro dia negativo e tal. Não, claro que vai dar negativo. A partir do 5º dia que começa a produção do beta-HCG. Então, calma aí. Ciência, né? Como Não, vocês fizeram eu engenharia. virei médico. Vocês fizeram engenharia Não, isso aqui se formou. civil, vocês fizeram engenharia, agora vocês fizeram medicina É isso, telepática fiz medicina. tipo dedução. Sabia É isso. tudo. Que loucura. E Sabia aí, tudo. no 5º dia, a gente falou, vamos fazer porque a partir de hoje
começou a produzir um pouquinho de beta-HCG. Vamos fazer? Deu positivo na hora. Aí ela saiu assim falando, deu negativo. Eu falei, não, tudo bem. Óbvio, né? E aí ele e a prima continuaram conversando e eu fiquei olhando assim, falei, gente, Mas esse negativo tá esquisito aqui. tem um negocinho meio Tem um clarinho. negócio, tem um Vamos negócio. comprar um melhor. A gente foi na Aham. farmácia, comprou um melhor. Ela já Aquele- saiu do banheiro assim, gente, positivo. Ela praticamente tirou dali na hora, saiu com as calcinhas riadas. Olha aqui! Aí o que a gente fez, mais agoniado ainda? Vamos para um laboratório 24 horas fazer exame de sangue. Sabe o que chama óbvio. isso? Fogo no... Fudeu. É a hora que deu positivo, você pega e fala, e agora fudeu mesmo? Sim. O golpe de realidade. Beleza, tá prenha. E aí o teste deu positivo de exame de sangue, mandamos pra médica, ela, seus precoces, primeiro exame que eu recebo com 5 dias de positivo. É ansiedade, querida. É, A gente tá ansiedade. assim. E aí a gente já ficou naquela, meu Deus, se deu positivo tão rápido, Deve será ter que mais de um. dois? É. E aí pronto, começou a se multiplicar aquilo, começou a se multiplicar, a gente ficou acompanhando o beta-HCG, fazendo exame e tudo, e tava muito alto. Mas até então ela falava, calma, Pode que não ser. seja. É. E aí pronto, quando ela foi fazer a ultrassom, que mal o negócio entrou, eu pensei que ia ter um suspense. As duas vesículas ali. A médica soltou um grito, Sadais! Aí eu falei, Foi meu o momento Deus. mais legal. De Foi todos, muito foi o mais legal. emocionante. Foi muito emocionante. Foi muito legal. Foram várias emoções, porque foi positivo, depois os gêmeos. É. E aí O depois... ultrassom, o primeiro ultrassom, quando vocês viram ali, que dá pra ver o coraçãozinho batendo, que Aí é outra vida. começaram alguns traumas. Aí começaram Já, alguns problemas. Não, Por quê? e que é todo voltado para uma gestação. A gestação, ela, Mas apesar não foi de ser... pela gestação. Não? Aí que eu vou contar. O que aconteceu? No momento que a gente começa o processo, tudo, a gente vai no hospital fazer o exame, a gente se dá de cara com o médico falando, os dois pais não podem entrar juntos para ver o exame. Ué? Só entra a barriga e entra um dos pais. Então, no primeiro exame, eu fiquei do lado de fora. Ele que entrou. Eu falei, e eu ué, fiquei muito não frustrado. foi assim que eu Mas eu imaginei. com certeza também ficaria. Eu falei, como Não assim? foi assim que Tipo, eu imaginei. Não é? Só que ela tava passando mal. Ela tava passando mal, a gente precisava saber o que estava acontecendo, tava tudo bem. Não vai ser aqui que eu vou gritar. Não vai ser É. aqui que eu vou fazer um barraco É, agora. mas que dá vontade. Mas que dá vontade de dar. Vamos fazer o exame já certinho pra ouvir o coraçãozinho de novo. Som dos pais pode entrar. Aí eu falei, eu fiquei do lado de fora dessa vez, você não pode entrar agora. Aí o Gustavo Será que não era por ficou causa da mega frustrado. pandemia, de repente? Foi a Tinha desculpa também. que foi dada. É menos pior do que falar não pode entrar dois porque são dois homens. É. Mas aí a gente foi, ele principalmente, porque ele tava muito. O Gustavo, pra variar, ele não aceitou não. Aham. E aí ele foi nos dois Não. hospitais, foi na ouvidoria, os dois se retrataram, pedindo desculpa, falaram, em hipótese alguma, os pais não podem ser separados dos seus filhos. Amém. E a partir daí a gente foi abraçado pelo hospital e a gente entrou em todos os exames, em todos os procedimentos, inclusive no parto. Foi assim, tudo incrível. Mas vocês tinham que andar com um documento comprovando isso. Não, acaba que, como já no hospital já conheciam a gente tudo. Vocês escolheram um hospital escolhemos, também. porque a gente foi e muito deram- abraçado. É, isso muito é bom. bem Exato. tratado. Isso que é importante, porque assim, às vezes, você tendo uma grávida, ela escolhe onde ela vai, pra onde que ela faz, mas Sim. como ela tava com vocês e vocês estavam juntos nessa união o tempo todo, Sim. com certeza foi a grande diferença Total. dessa gestação sendo acompanhada com tanto presencial dos dois pais. Sim. Sim. Eu posso imaginar que, na minha gravidez, eu lembro do meu marido comigo, eu fui em diversos exames sozinha. Isso a gente ia em todos. A gente não perdia um. Então, é porque vocês estavam literalmente As gerando... grávidas eram a gente. Vocês estavam gerando neném. Exatamente. Vocês só estavam uma barriga fora, mas o bebê é de vocês. Não, tinha É, a exame gente que a fazia Lorena questão- dormia, né? No meio do Ah, exame. não, tava E a mexendo no gente celular lá, aqui, ó. A gente foi emocionado vendo o negócio, ela aqui no celular. Ela tá com fome. Eu tô com fome, é ótimo. Isso acontece. Ou às vezes ela tipo- dormia porque ela tava cansada, né? gravidez. fica com É. sono. E a gente, tipo, atento em tudo, sabe? Então era isso, entendeu? A gente viveu muito intensamente. E tudo. quando o parto chegou a hora. Nesse meio tempo, né? Mais pro finzinho, acabou que eu me mudei pra São Paulo por oportunidade de trabalho. Aí o Gustavo ficou lá em Brasília com ela. É, e eu foi ficava um indo caos. todo final de semana. Eu ia pra Brasília, eu não conseguia. Meu Deus, te surgiu uma oportunidade em outra cidade no final da gravidez. Foi, pior- Exatamente. foi mais difícil que isso, porque a gente tinha uma empresa em Brasília e o Robert estava muito infeliz. A Aham. gente trabalhava juntos. E aí, ele estava muito feliz, ele não queria mais continuar. E aí, a gente resolveu fechar a empresa no meio da gravidez. Meu Deus. E aí, a gente Eu falou, falei, tá, preciso e agora? recomeçar minha vida profissional pra eu conseguir dar qualidade De vida para os meus pros filhos. meus filhos. Isso, assim, Entendeu? contagem regressiva, eles vão E nascer a qualidade de a gente vida era tem que meu estar com a vida... psicológico. Claro. Entendeu? Porque tava muito abalado pelo tanto de estresse no trabalho. Eu falei, não, eu preciso de estar bem psicologicamente pra curtir meus filhos quando eles chegarem. Então eu decidi, essa loucura apareceu a oportunidade de emprego aqui em São Paulo e vim. Entendeu?
E também o Instagram, tudo, as redes sociais Sim, também. ajuda, E aqui acaba que é o local. E aí o Gustavo ficou lá, acho que eu ficava indo todo final de semana. E que fica cara essa vida, né? Vamos combinar? Ficou, É cara essa vida. Todo final de semana E aí- essa ponte aérea. numa dessas semanas, né? Eu tinha passagem pra sexta-feira ir pra lá de novo. Só que ela começou a passar mal, né? E aí a gente foi na consulta, né? Eu tava assistindo a consulta pelo celular, né? FaceTime, a distância. Aí eu falei pro médico, Exato. não, sexta-feira eu tô aí. Ele falou assim, se eu fosse você, não esperaria ter sexta. Eu Vem pra viria cá hoje. agora. Aí eu falei, é agora. Liguei pra companhia. Falei, eu quero a próxima passagem, moça. Meus Alô, filhos estão nascendo. Cena de filme. Cena de filme. Cena de filme, meus filhos estão nascendo. A moça emocionada falou, não, peraí, vou te encaixar aqui Ai, no que próximo voo. ótimo. Arrumei minha Que coisa mochila. boa. Que vocês deram sorte de encontrar pessoas boas e dispostas na hora. Gente, que história linda. Foi maravilhoso. Isso foi no dia 22/2/2022. Eu falei, Nossa, que- eles vão nascer nessa data. Mas Mas aí profético, acabou que, né? Nasceram Aí, só que no eles dia nasceram no dia seguinte. Não tem problema, gente. Não, mas 23. você veio nesse E eu dia. cheguei naquele dia. Ele à chegou em noite. 3 horas. Foi um pouco tempo. Da consulta. Da consulta até ele chegar em Brasília foram 3 horas. Gente, Foi do céu. Você muito foi de rápido. foguete? Porque não dá tempo nem de fazer o check-in, né? Você faz o check-in, Foi já tá entrando no surreal. avião, Fez já tá pelo voltando. celular já. E como São Paulo e Brasília tem muito voo, acabou que Sim. coincidiu que era bem rápido. Ai, que bom. E Ponte aí aérea cheguei é lá. tudo na vida. Sim, ponte aérea é tudo. E aí cheguei lá, enfim, toda aquela emoção, já as contrações chegando e tudo. Porque a Lorena, quando ela teve o filho dela, ela fez cesárea e não sentiu contração, não sentiu nada. Ela marcou a data, falou, quero tirar e pronto. Nesse caso, ela falou, eu quero sentir as contrações. Ela quis viver Ela quis diferente. viver, ela quis viver. Ela Ela quis queria viver. ter a experiência Ela queria da ter a experiência contração. como que era uma contração, porque ela não sabia como que era uma Aham, contração. claro. É uma Enfim, cólica, ela viu- é uma cólica. Vocês já tiveram cólica? É isso. Ela falou Vontade assim, de arrancar. Não, ela falou assim, chega de contração. Viu? Ela viveu, né? Que Ela ótimo. viveu. Para de viver isso. É horrível. No dia seguinte, todo mundo arrumadinho, foi pro hospital já, os médicos... Ela ficou em trabalho de parto e vocês ficaram com ela? Ficamos Ah, com não, ela. Mas estourou a bolsa ou Não chegou a induziu? estourar, não. Induziu. Induziu. Ela entrou com... Mas ela tava em casa ou ela tava no hospital? Não, ela tava em casa, vocês mandaram pra ficaram casa com ela? No caso, né, a Ele gente chegou, No ele caso, chegou é do ótimo. aeroporto direto pra casa dela. foi pra casa Foi dela, uma a gente rave quase. tava foi lá nossa doula, nosso amigo, todo mundo Nossa, ali vocês tinham acompanhando ela. doula. Teve doula. Vocês que contrataram? Sim. Sim. Vocês que procuraram uma pessoa que vocês gostariam que tivesse no parto do filho de Tudo, vocês. gente, pra dar todo o suporte pra ela, Gente, entendeu? vocês são duas lésbicas. Sim. Aquela... Não, e foi bom, a doula foi boa pra grávida Claro! e para os Não, pais. Não, isso é... Então, o cuidado que vocês estão tendo, eu posso imaginar que muitas pessoas que estão aqui assistindo não viveram essa paternidade da forma como vocês viveram. De vocês foi muito intenso. Foi uma maternidade mesmo. Não foi só Exato. ser pai. Foi ser família, construção de uma Exatamente, família. Porque a família tava junto do começo, a família tava junto no meio, a família tava junto no fim, e a família continua junta. Sim. Exatamente. Exato. E vocês foram pro hospital na hora do parto, beleza. Vocês dois entraram? Entramos. juntos. Já tava... Assim, o hospital realmente abraçou a gente, a nossa Sim, história. o hospital parou. Eu O posso hospital imaginar. parou. Eu Ele posso imaginar. parou. É. Todo mundo. E aí, enfim, entramos no salão cirúrgico, tocando musiquinha, sabe? Eles foram uns fofos. Que lindo isso, Foi, que muito lindo. E aí, nos momentos que os bebês nasceram, vieram pro nosso colo, sabe? Então a gente viu... Eles colocaram direto. Foi, direto. Assim, direto fizeram nas aquelas... Sim, não, mas isso é normal. O Mark deu um susto básico. Ele nasceu azulzinho? Não nasceu azul, mas ele demorou pra chorar. A Aurora também. Nasceu com Apgar, que é aquele índice, né? Aquela notinha que De dá pro... vitalidade. 4, em vez de 5, 4. Nasceu 1. Nasceu um. Nossa, ele Imagina o nasceu... susto. Ele na- vai de na- 0 a 10. Sim, sim, 0 é morto, 10 é extremamente A vivo. minha Ele nasceu nasceu com 4. Pois é. Pois é. O Mark Mas é um nasceu com- sustinho um só. sustinho. É. Mas aí logo depois, enfim, eles vieram pro nosso colo, eles não precisaram Mas ir pro vocês UTI. perceberam isso ou O não? quê? O Apgar? É. A gente percebeu. A No gente início, percebeu. porque primeiro nasceu a Maia. E Ela nasceu super forte, com o pulmão assim. É. Então, ela ainda foi rapidinho, né? Eu percebi, na verdade, porque o médico apresentou pra gente, só que eu já tinha falado, examine e depois me entrega, que eu não quero ficar com esse bebê no colo sem Vai ter que dá certeza. problema, vai que deu erro. E aí ele mostrou pra gente, e aí o Robert falou, mostra pra Lorena. Mostra pra Lorena. Pra Claro. ela ver o bebê. E aí ele mostrou, e depois foi examinar. Beleza. Quando nasceu o Mark, a gente viu o Mark. Ah, detalhe, o Mark, ele nasceu empelicado. Ah, é, Aquele que é- nasce Ah, ele nasceu na dentro da bolsa, dentro que da são bolsa. pouquíssimos É casos. raríssimo. É, que é Então bem bonito. eles eram bivitelinos, Sim, né? separadinhos. Tá. E aí, quando ele mostrou pra gente, né? Ele, na verdade, passou com a gente na Com o nossa Mark, frente nossa com o Mark. E aí eu falei, mostra pra Lorena, ele não mostrou. Nem mostrou, já foi Quando direto. ele não mostrou, eu falei, tem algo errado. E Tava aí, demorando. a gente foi do céu ao inferno, porque foram 10 minutos. Não, esse que eu ia perguntar. Porque parece um ano. E a gente É. perguntou depois, quanto tempo durou? E foram 10 minutos. Dele,
Assim, Não, é o porque tempo de ele- reanimar foi rápido. Foi né? rápido, É que só não é eles têm que reanimar. acompanhar. É que não é reanimar, Não é ele não reanimar. nasceu morto. Na verdade, É. ele não entendeu que o pulmãozinho dele tinha que respirar ar. Isso, Ele ainda correto. estava condicionado a respirar dentro do útero da mãe, que é líquido. É. Então o pulmãozinho dele estava um Eu pouquinho mais nunca- diferente. Mas imagina, gente, pra vocês. Olá, tudo bem? Ele Não. tá sem respirar agora. Não, Daqui a eles pouco ele não volta. falaram nem nada. falam, eles não Ainda falaram. bem. Mas são Mas a dois- gente se tocou que alguma coisa estava esquisita. São 2 pediatras, né? Quando são 2 bebês, obrigatoriamente tem que ter um pediatra para cada bebê. Então, a Maia já estava ali bem, terminando os exames dela, e do lado tava a outra pediatra cuidando do Mark. E eu nunca vou esquecer da cena dela reanimando não, mas Fazendo os fazendo os procedimentos, procedimentos do né? Mark, E ela Massagem. falando, não deu. Ela não deu. falava. Bem baixinho, Não mas deu. a gente ouviu. E eu atrás dela, só ouvindo não A deu. gente começou a se apertar assim na hora. Eu falei, não, sério, Falei, não acredito. não. Não, O que tá acredito. acontecendo? Tipo, a gente vivendo aquele sonho chorando, da emoção daquele momento, de repente. Mas não dá tempo, né? É. Você tá vivendo uma emoção, tem outra já acontecendo. É. Porque são dois, não é um só. Exato, exato. E aí, Foi mas muito enfim, ruim. Foi muito passou e aí tá tudo É. bem. Aí ele chorou. Aí Ele chorou. E aí aquele vocês na hora alívio. choraram junto, né? Não, a gente já tava chorando lá. Acho que cortou a barriga ali, a gente já tava chorando. Engraçado, Foi uma porque até coisa- que na hora que cortou a barriga, Você sentiu? a bolsa estourou, a da Maia primeira, né? Foi toda a água do líquido amniótico pra gente. Ai, que delícia. Cara, foi muito parece que foi emocionante. escolhido, porque foi no nosso ângulo molhou a Foi gente. diretamente na gente. A água fez assim, Aí vocês na viveram literalmente Tudo, o par. menina, tudo. Gente, É, que lindo. foi muito Ai, assim, legal. ai, que nojo. Não é. Ah, que não, a lindo. gente achou Gente. lindo. A gente achou Meu marido lindo. cortou o cordão também porque eu A briguei gente pra cortou cortar, também. porque eles não deixam. Aham. Então, se você tem uma doula lá, ela consegue fazer vocês cortarem. Então, Isso. cuidado que vocês tiveram. Gente, sério. Meu marido nem pensou nessas coisas. Tô falando com pensamento de homem, tá? Quem tava gestante era eu. Meu marido só tava junto. O que vocês tiveram de cuidado com a gestante que tava gerando o bebê de vocês é excepcional. É. Não existe isso hoje em dia. Assim, se existir, por favor, gente, me contem, porque eu não conheço essas pessoas. E no nosso caso, mesmo sendo 2 homens, 2 pais, Não. é extremamente importante, porque a doula, ela vai certificar que a gente tenha todos os nossos direitos garantidos ali na hora do parto também. Exato. Tipo, ó, os 2 vão entrar, os 2 vão participar, eles querem fazer como é que é o nome? A Golden Hour. Aham, Que é aham, a aquela primeira hora primeira pós-parto. hora, eles querem fazer no colo deles. Então a doula tá Ai, vocês fizeram sem camisa? Fizemos, sem camisa. tiramos a camisa. Tem até a foto ali linda. Que Essa coisa foto mais viralizou, Essa foto viralizou o fora mundo em todos os todo. jornais. né? Ai, eu fico... Até na Alemanha. Eu fico Foi imaginando parar na vocês Alemanha. colocando... Assim, aquele serzinho rosinha, cheio de meleca, que não é uma meleca, né? Porque Aham. eles parecem que é meleca, mas não é, ele tá normal. É, E aí você coloca ele aqui, assim. Pra sentir o Nossa. calorzinho, gente. E aí é faz- uma sensação incrível. é, É isso. Aquele respirador. Aí você fala, fudeu. Onde eu ponho? Pode? Moço, devolve! Não tem como. Já no quarto, o Gustavo falou, tipo, ele começou a chorar e falou no quarto, assim... lá, antes do lá quarto. naquela espera que você fica esperando ela voltar Da anestesia, e eles ficam no aquário ali. Aí ele chorou e o Gustavo falou assim, tá, e agora que eu devolvo pra quem? Ih, eu sou o pai, é pra mim mesmo. Tipo, é eu que vou ter que lidar com esse choro? Tá chorando. Que... Ei, cadê? Tem alguém aqui? A criança chorou. Alô? Deus? Foi ali que eu me toquei que agora o Bel era meu, né? Você não sentiu? Eu vou fazer uma pergunta pra vocês que eu senti. Vocês não sentiram que vocês passaram a vida inteira ensaiando e hoje valeu? A hora que tava isso. com o neném nasceu, você falou, agora não tem como errar, não. É isso. Agora é valendo real. Total. E é engraçado, porque a gente tem muito medo antes deles chegarem, mas parece que no momento que chega, que você pega, parece que você nasceu pra aquilo. É muito doido, né? Parece que já vem com manual. Você pegou, É. você fez o download. Não, e a gente era muito preocupado, então a gente fez muito curso. O medo que eu tinha, engasgar. Meu maior pânico, bebê engasgar. A gente foi fazer curso pra aprender a fazer a manobra. A manobra, aquela de fazer Heidkamp. assim. É. Mas eu nem sei. A gente foi fazer, porque eu falei, gente, esse bebê engasga? Mas, gente, isso é muito preocupação de mulher. É. Eu não tive... Vocês fizeram BLW? Estão fazendo? Não? Depois eu conto pra vocês. Não, o que é BLW? BLW é que o filhinho de vocês tá com quanto tempo? Os 6 filhinhos. meses. 6 meses. Então, eles começaram com introdução alimentar. Agora. Aham. BLW é uma metodologia de introdução alimentar que eu fiz com a minha filha, que funcionou super. Aham. Não é papinha. Você oferece os alimentos de forma sólida. Aham. Sim. E a criança mesmo pega e vive a experiência de se alimentar. Porque a alimentação em si, com 6 meses, que é nenenzinho, de estômago Sim. dele desse tamanho, é a suplementação mesmo, né? O leite, a suplementação. Então, o alimento é só para eles conseguirem... Sentir textura. Exato. E o cheiro. BLW, o que eles
implicam, né? De você oferecer o alimento na sua forma normal pra criança não ter nojinho de textura. Tipo, comer Legal. peixe cru. Minha filha, com 8 meses, a primeira coisa que ela fez quando eu fui no restaurante japonês foi pegar um sushi do barco do moço. Falei, filha, enfiou na boca. Eu olhei e falei, eu tiro? A minha mãe, deixa! Já foi. Imunidade! E foi. Hoje ela fala, filha, o que você quer comer? Peixinho cru. Olha aí, Gosto que legal. refinado ela. Pois é, e aí eu, tipo, no dedo dele lembra por isso. Aham. Gente, eu quero muito saber a primeira vez quando vocês chegaram com eles em casa, quando vocês se olharam e falaram, tá valendo. Eu acho que foram 2 vezes, na verdade. Porque primeiro a gente foi pra casa da minha sogra, que a gente já tava com a casa em Brasília, né? Em São Paulo. Oh, eu já Em São tava Paulo. morando em São Paulo. Então, chegar na casa da minha sogra, tinha muita gente ali se envolvendo, se metendo. Mas a hora que a gente chega em São Paulo, chega só a gente. E as crianças? Eu, E as Robert crianças? e os bebês. E 2, não é 1, são 2. São Sem dois. família, sem amigos, sem ninguém. Sem babá, sem Sem- nada. É. A gente veio Então- contratar babá agora foi esse mês. Então a É, gente passou foram 5 quase- meses e meio vivendo a paternidade integralmente. Vocês Só sofreram gente. porpério? Sim, tudo. Nossa, a gente sofreu tudo. Tudo, que tudo. você imaginar. Eu Nossa. posso imaginar, eu posso imaginar. Até Foi DR, muito que difícil. hoje que a gente não tinha mais, a gente começou a brigar muito mais que os bebês chegaram, Normal. entendeu? Nossa, Normal. muito. Perdi a As brigas, paciência, elas assim, vêm ó. pra se alinhar. Sim. Porque você teve uma criação, ele teve uma criação e vocês estão criando 2 crianças. É. Então vocês entram em conflito nessa questão, porque pra você o que é prioridade não é prioridade pra ele às vezes necessariamente, Sim. em questão de criação. Mas vocês tendo paciência, vocês tendo cumplicidade, vocês conversando, faz total a diferença. Não, e junta com cansaço. Não, o que é Sabe, maravilhoso é que vocês paciência. estudaram pra isso, sabe? Vocês foram atrás, vocês se informaram muito mais do que muitas mães fazem, gente. Tem mãe que espera a sua criança nascer e fala, é instintivo, a criança sai. Não, não é assim, gente. Exato. A primeira noite, eu quero saber, porque pra mim foi horrível. Como é que foi a primeira noite de vocês com as crianças? Foi. A primeira ainda foi mais tranquilo, né? Porque quando eles são bebezinhos, eles dormem bastante. A gente acorda, dá aquele mamar bem um pouquinho, né? Vocês estavam dando fórmula logo de Fórmula cara. de cara. A nossa barriga solidária, ela não quis amamentar. Uhum. E a gente também tava Entenderam super bem super. tranquilo com isso, Não, a gente nem entendeu? tinha essa expectativa. Não tinha expectativa. Tiveram introdução de colostro só no comecinho ou nem isso? Não, Direto isso. na Os fórmula. médicos já implementaram logo de cara A fórmula. A fórmula. Então, foi isso. A gente começou a acordar. Eu achei que isso foi bem cansativo. O lance de acordar. Entendeu? Porque não a criança acorda. Você tem que A acordar gente pra tem que alimentar. acordar pra alimentar. Aí você fala, putz. E a gente É não tá difícil. acostumado com esse ritmo. Hoje em dia a gente já tá tirando de Já letra. acostumou. Mas É. no início foi punk. Pelo menos pra mim, porque o lance de sono pra mim é puxado. Como que chama? Privação de A privação sono. de sono Eu acho ela extremamente perigosa. Depois de um tempo a gente foi entender o quão perigoso é. Isso fez a gente contratar a babá, inclusive. Porque eu comecei- Maravilhoso. Eu cheguei num ponto que eu falei, cara, é perigoso. A gente chega num ponto de exaustão que o corpo desliga. Eu desliguei com a Maia no meu colo. Eu tava sentado com ela e chegou no momento que eu tombei. Tipo, eu caí de lá. E ela continuou dormindo tranquilamente. Você, um Tranquilo. anjo, segurou ela. Eu vou te contar pra você não ficar com peso na consciência. Além disso tudo que vocês passaram, ainda tinha um hormônio. A ocitocina Não, nessa seu caso pessoa. é amamentação, hormônio, A pós-parto. teta dói, é uma desgraça. É muita coisa pra lidar. É muito difícil, mais do que as pessoas imaginam a maternidade. Não é só gerar, tem todo o fazer aquela vida viver. Que eu imagino que vocês também sentiram no puerpério. Então, assim, diferente do meu, que eu era mãe, os 2 eram as mães. Porque era uma criancinha, uma amebinha, né? papel. Que depende 100%. 2 amebinhas, que dependem 100% de vocês. Eles faziam muito barulhinho à noite, a Aurora parecia um bezerro. Ela ficava... Sim. Eu não conseguia dormir de jeito nenhum. E a neura, né? De estar respirando. E quando parava de fazer... morreu. Exato. Agora morreu. Não, morreu. Eu passava a noite inteira. Sabe o que meu marido comprou? Olha, pra vocês verem como vocês são diferentes. Meu marido comprou tampão de ouvido. Não, A minha não. cachorra comeu todos, não sei por quê. Por quê? Por que será? Ele dormia a noite inteira, era ótimo. Adorava, foi super compartilhado. Vocês sofreram os sonos, porque não adianta. Total. Se, não tem, a mãe vai amamentar. O quê? Vai lá você, meu filho. Que mãe, o quê? Vai. Mas vocês escolheram, tipo, eu vou pra esse, você vai pra esse ou não? Vocês fizeram rodízio. Agora eu a gente fico tentou até... vários métodos, É, né? a gente falou tentou de assim, tudo. não, vamos acordar um e amamenta os dois, porque ficou muito mais cansativo. Falou, não, vamos acordar os dois, cada um pega um e acaba mais Isso. rápido o processo. Então, foi o que funcionou. Hoje em dia, que eles estão maiorzinhos, é tipo assim, acorda, um levanta e amamenta quem acordou. Na próxima vez, o outro que acorda. Aí fica assim na cama, vai, sua vez agora. Vai, sua vez. E a Aí, discussão, né? Às a vezes, discussão. tipo, Não, eu já fui. Eu falei, não, você não foi, não, agora é sua vez. E a criança chorando.
Eu tinha um combinado Exato. com meu marido. Eu amamentava, mas ele trocava a fralda. Porque toda vez que eles comem, eles cagam, né? Aham. E agora com a introdução alimentar... Não é, Nossa, gente? cheirinho. O primeiro cocôzinho, que é aquele cocôzinho preto, você fala, meu Deus, que é isso? O mecônio. O mecor é horrível, é verde, preto, sei lá que coisa que é aquilo. E o Gosmento, fedor que é Petróleo, aquilo. petróleo. Vocês já foram Estranho. batizados com xixis? Já, com- xixi, não, cocô. xixi, cocô, tudo que você imaginar. Vômito, que é ótimo, Sempre. né? Não Todos os tem- dias. Não passou nada. Vomita, você beija na boca e fala, eu que fiz. É, não tem nem nojo. Tá tem nem azedo, nojo. vou fazer uma coalhada. Exato. Exatamente. Eu sei que vocês trouxeram um objeto de infância que remete uma lembrança incrível. Eu quero muito conhecer os objetos de vocês. O que vocês trouxeram para mim? Vamos lá. Ó, o que você trouxe? Eu Tan, trouxe tan, o Melocoton, gente. Quem viu anos 90, início dos anos 2000, não tem como. Gente, eu era louco nisso aqui. Jura? Nossa, eu andava com isso aqui pra cima e pra baixo. Até hoje eu tenho ciúme. Olha Mas eu não lá, vou hein? fazer nada, eu juro, eu não vou dar Cê meu cheiro. cuidado Eu com só meu vou dar uma melocotão. cheiradinha nele, tá? Só vou dar uma cheiradinha porque eu adoro sentir o cheiro das pessoas quando neném. Porque tem um cheirinho de neném aqui. Gente, sabe, meu Golden Retriever é louco nesse Melocoton. Ah, você tem um Golden? Eu tenho, Tem um e ele Golden. ama esse Pelo amor esse de Deus, bicho. não deixa o seu Golden pegar isso aqui que você vai Não. desesperar. Não, pelo amor de Deus. Você vê que ele tá todo rasgadinho? Não faz isso, não. Leva lá em casa, eu costuro pra você. Eu cuido dos Pois brinquedos. é. Aqui, a gente. Tá todo bichinho, o Fofinho, motor já né? estragou. Mas é só pegado. Eu acho que meus filhos vão olhar pra isso aí e falar: Meu Deus, que coisa era essa? Não fala assim. Que surto era esse Gente, do Vila Melocoton? Sésamo tá aí, para as pessoas entenderem qual que é o propósito do Melocoton. Ele é um Melocoton da Vila Sésamo, gente. Quase um Vila Sésamo brasileiro. Aí, ó. Olha que Eu vou lindo. falar pros meus filhos: Isso aqui na minha época era ostentação. Você não tá entendendo. Você sabe que eu conheci o ator que fazia, né, o Melocoton? Sério? O Pitoco. Ai, que legal. Era o Pitoco, era uma pessoa com nanismo bem... Ele era bem pequenininho, assim, mas ele era um doce de pessoa. Quando ele faleceu, eu fiquei horrorizada. E quem fazia a voz dele... É o Edilson que fazia a voz. Então era o Pitoco que fazia o personagem e o Edilson que fazia a voz. Então, este legal. personagem aqui, existe uma equipe atrás pra Ai, fazer que com que a sua lembrança nostálgica seja incrível. Nossa, eu fui muito feliz com ele. Eu também. Dormia todas as noites. Eu dormiria também. Só que eu não vou dormir porque ele é casado agora, né? Eu substituí pelo Robert agora. em vez de Tem dormir o abraçado seu. com ele. O meu não é tão divertido, né? Não tem Porque eu era uma problema, a gente criança gosta de histórias. que desde pequeno amava matemática. Te Então entendo. eu trouxe meus livros de Cuba, da época que eu estudava matemática. Eu era Tudo em aquele espanhol. nerd. Eu quero muito sabe? ver, porque eu Meus amo cadernos, matemática. Olha meus cadernos de Cuba. É o A caderno que o letra Mentira! dele governo... linda. São os cadernos que o governo entrega, porque Que todo é mundo tem o aquela- mesmo caderno. É aquele de... Como é que chama esse negócio assim, que a gente... Na escola, quando a gente não tinha caderno de mola ainda? Ai, não sei. Ou como que é? Brochura. Brochura. Aí, ó. Caderno de brochura. É para Olha aí. todos os alunos tinham que ter exatamente esse caderno. Porque, Isso né? É medicina? comunismo, né? Você fez medicina, né? Porque a letra. Aqui, ó. E você escreve em itálico. Você Itálico. escreve em itálico? Sim. Em inglês você escreve itálico também? Não fala inglês. Fala, porque eles não entendem. Eles não entendem É, itálico. eles gostam daquele... Não, eles só entendem a letra de forma, eles não de entendem a forma, cursiva. Exatamente. Exato. Achei Meu ó, mais um. Deus! É. E você fazia as formas. Gente, eu que era muito coisa... fã. Inclusive, antes de eu me mudar pra cá, eu passei numa prova lá de matemática que eu fiquei em terceiro lugar, nível nacional, de matemática. Era Em o Cuba. terceiro aluno É que assim, mais eu não sei se vai dar inteligente leitura, do porque eu acho que a câmera não vai conseguir focar por causa do lápis, né? lápis. Mas eu te falo, gente, surreal a sua organização. Coisa de gente que gosta de matemática Sim. mesmo, né? As coisas tem quadro disso. Ele é metódico até hoje. Não mudou. É porque eu sou meu leão, meu Engenheiro. virgem, sabe? Sei. Também. Mas Eu isso é sou do ótimo. engenheiro também. Meu pai é virginiano e engenheiro. Nossa. Pensa numa pessoa que você fala quadrado, ele desenha o quadrado quadradinho assim mesmo. Ele não sai dele. Aham. É uma loucura. Não, eu tô assim, impressionada. Eu Eu quero ver guardo esse... com muito carinho essas coisas que eu trouxe de Cuba. Ai. Porque tem muitos anos, é bem antiguinho. Não, e é o tipo de coisa que não se publica mais, né? Sim, É uma exatamente. coisa que vai ter... Provavelmente você não deve achar mais livros de matemática por Cuba tão novos assim, não. Não. Você vai achar livros mais antigos ou então outras etiologias, né? Exatamente. Americanas. Então.
Não, isso aqui é uma coisa que tem que guardar para sempre. Eu guardo. Vocês pensam em ensinar matemática pro filho de vocês? Ou vocês dando aula de matemática? Já imaginou eles estudando matemática? Eu vou ser o pai que vai falar, vai perguntar pro seu pai, vem. Ai, você sou eu. Total. E eu serei o que vai dar aula, que vai brincar, que vai Ai, o que tem correr. paciência. Ele é o da paciência. Ai, eu te entendo. Sou o Quer dizer, eu não pai te entendo palhaço. muito, mas eu vou tentar. Qualquer coisa que me perguntar, tá muito difícil a pergunta. Pergunta pro seu pai que ele sabe, vai. Você faz yoga? Tá na hora de começar. Um RPG, Uma yoga, uma coisinha mais centrada. Mas eu tô ansioso por esse momento. Acho que vai ser muito legal. De você ensinar. Ensinar, conversar. Aquele momento do... Mas por quê? E o que é isso? Eles já falam, papai? Ainda não. Ainda Nem não. balbuciam. Não, já balbuceiam. Uma dúvida. Vocês conversam com eles? Tipo, como se vocês estivessem falando com, tipo, qualquer ser? Não, a gente conversa como se fosse adulto, inclusive. Melhor coisa que vocês fazem, porque eles desenvolvem fala assim. Sim. Minha filha tem 4 anos e o nome dela é Aurora. Ela fala, meu nome é Aurora Del Bianco Reiser. Fofinha. E eu tenho maravilhosa. assim de anos. É só falar. Fala muito e se sinta louco de falar, mas saiba que eles estão te ouvindo. Eles estão te ouvindo. Não, a gente fala, eles prestam atenção Muito. super. Não, eu falo com super. eles em espanhol também. Não entendeu? deixe nunca, não perca esse hábito, porque aí vira uma língua já que tá nativa. É, Exatamente. total. Que aí, na hora que eles forem falar, eles vão falar papá. Minha filha fala nona, não fala vovó. Fala nona Olha aí. pra minha sogra e fala bobó pra minha mãe. Inclusive, a gente tem um acordo, né? Porque normalmente em casais homoafetivos masculinos é tipo assim: papai Gustavo e papai Robert. No nosso caso, vai ser papai e papá. É. O meu em espanhol e ele em português. É, foi entendeu? o que a gente A melhor fez. coisa. a gente Genial. Foi perfeito. Então é o que a gente meio que acordou e a gente vai Vamos ensinar ver se eles dessa vão forma. querer, né? Porque aí depende da Meu opinião amor, deles eles são também. seus filhos. Eles vão querer. Eles não têm que querer nada. Vocês não Enquanto ouviram morar isso quando embaixo vocês do eram meu crianças? teto. Vai querer. Enquanto morar debaixo do meu teto, não tem que querer nada. Exatamente. Gente, infelizmente, eu tenho que agradecer muito a presença de vocês, mas a gente tem que encerrar. Foi muito legal, muito legal. É só porque aquele moço ali disse que a gente só tinha esse tempo, porque se deixasse, a gente ficava mais. Poxa, né, Rô? sacanagem. Gente, eu quero muito agradecer a presença de vocês. Eu quero muito ver fotos, vídeos, imagens e tudo mais. Eu quero acompanhar o crescimento do filho de vocês. E, se possível, vocês estão em São Paulo? Sim. Vão lá me visitar. Vamos. Eu quero que Com certeza. eles conheçam minha filha. Vamos botar Pode já pra deixar. conviver todo Pra mundo. ver se ela fica com vontade de ter irmão. Pode deixar. Queria que vocês deixassem o arroba de vocês, que vocês contassem um pouquinho do trabalho de vocês, convidassem esse povo que tá assistindo a gente aqui, pra vocês chamarem eles pras suas redes. Por favor, esse é o seu momento. Então, temos um perfil no Instagram, TikTok, YouTube. Todos é @2depaz. Número 2. Número 2, o De algoritmo. paz. Exato. E ali a gente conta nossa rotina, a nossa história. Falamos de filme. As histórias foram se expandindo. Agora não é só mais paternidade. O que, meu bem? A gente é um livro aqui, tem Agora vários a gente capítulos. dança, daqui a pouco a gente tá cantando. Gente, o que mandar a gente faz. Tem um quadro com Maravilhoso. os looks dos bebês, que é maravilhoso. Vocês têm looks? Ai, Sim. gente! Tem o os Get bebês With fazem Me. Get Por que eu não With casei Me. com gay? E é cada look babado, viu? Tem aula das Maravilhoso. divas também. A gente Aula das divas faz do a aula pop. das divas dos pops. pra Eles já ele. aprenderam quem é Beyoncé, quem é Britney. Gente, mas quem é... Shakira. Amor, é Deus, Beyoncé, Britney, Madonna, É isso, é Exato. isso. Lady Gaga. Lady Gaga, Katy Perry, Rihanna. Tem que ensinar. Já aprenderam todas. Já Todas sabem essas. as músicas. Prioridades, já. meu É amor. isso. Fórmula de Bhaskara. Não, enquanto os outros estão aprendendo galinha pintadinha, os nossos sabem o que é Born This Way, gente. Meu É amor, isso. ela já tá fazendo trink. É isso. Você tá E eles achando que tá amam. ensinando, ela já tá falando quadradinho de 8 na É sua cara. isso. Eles amam. Amam. Meninos, muito obrigada. Obrigada por terem vindo, obrigada por terem aceitado o convite, obrigada por ter contado a história de vocês e muito obrigada por dividir com essas pessoas que estão aqui essa jornada incrível que vocês viveram, para as pessoas não desistirem dos seus sonhos, para as pessoas entenderem que o propósito, ele está escrito nas estrelas e a gente tem que só E confiar. atrás, né? Confiar que vai. Confia Joga que pro universo. Exato. O universo não entende não. E a prova viva tá aqui, ó. Exato. Deus nunca deu não pra vocês. É isso. Exatamente. Nunca deu não e nunca dará. É isso. Muito obrigada, Muito amigo. Muito obrigado. grande, que agradeço o convite. Foi incrível o nosso Incrível. papo, A esse gente momento, amou. sério. A gente Nem amou. viu o tempo passar. Voltem sempre. Por favor. Vamos falar de sexo na próxima entrevista. Nossa, a gente vai adorar, gente. Bora. Eu vou amar, vamos. Bora. Inclusive, a gente Muito tem um obrigada. quadro no nosso nosso perfil. Instagram, né? Tem? A live do sexo. Acho que a gente que- fala sobre os desafios do sexo na paternidade. Exato. Vou chamar meu marido, a gente pode fazer uma com eles e meu marido? Pra gente falar sobre sexo na paternidade, porque eu acho que só ele quer fazer sexo.
Ah, não, mas aqui tem um negócio também Isso Os chama dois querem. depressão Os dois pós-parto, amor. Chama puerpério. Vocês estão sofrendo isso ainda. Daqui a pouco volta. É isso. Demora um pouquinho, mas volta. Não, mas aqui nunca parou, sabia? O quê? Ah, não. Do sexo? Ah, mas Menina, nem aqui quando tava grávida, louca. No máximo tem que ser mais rápido porque o bebê chorou. Exato. Acelera. E não pode fazer muito barulho também. Que Exatamente. acorda. né? É isso. Muito obrigada por dividirem a história de vocês. Por favor, Obrigado. voltem sempre. Eu amei conhecer vocês. A gente amou. Amei conhecer a história de vocês e tô louca pra conhecer o filho de vocês. Sim. Os filhos. São os dois. dois. A Marcar esse Maia encontrinho. e o Mark. Ai, gente, Maia e Mark, gente. Pelo amor de Deus, já nasceram gringos na hora que saíram na vida. Muito obrigada. Pra você que está aqui, eu quero agradecer muito a sua presença. Muito obrigada por você ter vindo aqui novamente. Saiba que semana que vem estamos aqui de novo. Quero agradecer muito o espaço @Estúdio Podcast no Bar. Quero muito agradecer também a Arte Imprensa por esses personalizados incríveis que são presentes de vocês. Essas canecas são de cerâmica, são de verdade, elas não são de plástico, elas são de verdade. A comidinha é de verdade, ela parece cênica delícia. porque é bonita, mas é de verdade. E todos esses presentes pra vocês. Muito obrigada, espero que vocês voltem logo, que eu já estou com saudade, que era só. Já tá na hora de voltar. Já tô vendo aqui. Obrigada, gente. Obrigado, viu? Por aqui a gente fica com tudo, porque aqui tudo pode. Semana que vem a gente tá aqui de novo. Um beijo e obrigada pela sua presença. Um beijo. Be strong.